Isso, agora tá bonito. Estamos gravando a primeira aula desta nova matéria, a Teologia do Obreiro, turma das terças-feiras, curso básico em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje, que dia é? Que dia é? Terça-feira, 14 de setembro de 2021, a primeira aula da matéria Teologia do Obreiro, recebendo a nossa nova aluna lá de Newark, New Jersey, irmã Ana Lu Couto, né, irmã Ana Lu? Só de novo, dá um tchauzinho aí, tá aí, essa simpatia, nossa irmã Ana Lu Couto. Também estamos tendo a alegria de termos de volta a nossa irmã Eni Abreu. De novo, irmã Eni. Isso, a irmã Eni está aí com um sorriso só na terra e no céu. E estamos aqui, irmãos, hoje, infelizmente, contra a nossa vontade, porém, por uma necessidade, estamos tendo uma ausência de mais de 10 alunos que são membros da nossa igreja local devido a uma convocação de obreiros, né, que o nosso pastor ali, Júlio Balduino, teve que fazer, né, e a única pessoa que ele isentou dessa reunião foi a minha pessoa, pelo fato de que ele já sabia desse nosso compromisso de trabalho. Mas estamos aqui, graças a Deus, em um número sensivelmente reduzido, mas nada nos impede de estarmos aqui na presença de Deus e nesta aula. Olha só, essa é a nossa matéria, a teologia e a formação do obreiro. 5 semanas, 5 terças-feiras, vai ser pequeno demais, gente, vai ser curtinho no mundo para falar desta matéria. Você só pode ter uma ideia aqui, ó, quando você vai na primeira página, você vê aqui, ó, o sumário, o conteúdo. Então, vai ser bem difícil falarmos sobre a chamada do obreiro, o ministério e suas divisões, o obreiro e a sua liderança, os principais elementos do culto, as atribuições do obreiro e a ética ministerial, né, que é uma coisa que pesa muito na vida de qualquer obreiro, né? Quando falamos de ética ministerial, a grosso modo, chegamos àquela conclusão: o obreiro é bem educado ou mal educado ministerialmente. Mas isso é uma questão de formação. E mudar formações é humanamente impossível. O que nós podemos fazer é ajudar com que as formações sejam levemente alteradas. Quem muda a formação mesmo é o Espírito Santo com sua poderosa palavra. Abrindo lá a página 4. Página 4, vamos à introdução. Em que consiste a teologia ministerial? Vamos destrinchar aqui essas duas palavras. Teologia ministerial. Eu poderia já iniciando em fazer uma pergunta, mas eu já vou começar a destrinchar da melhor maneira possível para ganharmos tempo, porque, repito, o conteúdo é muito vasto. Então, eu quero ser o mais prático possível, tá? Porque essa é uma matéria que ela vai exigir prática, certo? Apresenta a teoria e apresenta a prática. O que é a prática nessa matéria? A aplicação na prática das nossas vidas. Teologia ministerial. O que significa isso? É o estudo do sentido, do significado e do objetivo do ministério, partindo do princípio que ministério está falando de cargo, está falando de incumbência, como estamos lendo na apostila, está falando de profissão, está falando de função. Biblicamente, o que é ministrar? Dar, fornecer, administrar, aplicar, conferir, dar aulas. Olha como é amplo o significado da palavra ministrar. Aí vemos no quarto ponto, se você está acompanhando na apostila. Ministro quer dizer medianeiro ou mediador, também intermediário. Aí vem o número 5, a palavra ministros. Na Bíblia tem 2 palavras em grego para ministros, né? Diáconos, né? Que daí é derivada a palavra diácono, e a palavra hiperetas, que também está ligada com o significado
da palavra ministro, só que significando servos. Agora, eu lhe chamo a atenção com respeito ao significado literal desta palavra grega, que traduzida para o português, ela pode ser ministro ou servo, mas a literalidade desta palavra grega, hiperetas, é isso aqui, ó. Originalmente, o termo se referia a remadores que ajudavam a impulsionar os barcos através das águas do mar. A palavra sugere a labuta e o trabalho contínuo envolvido na obra do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Remadores de baixo. Olha que interessante, né? Então, ripe, no grego, quer dizer por debaixo. Eretas quer dizer o que rema. Então, riperetas, remador de baixo, que trazido para a versão em língua portuguesa da Bíblia, ficou ministros ou servos. Número 6. O ministério é o único ofício que não se termina nesta vida. Olha que interessante. Na vida secular, você começa um dia a trabalhar. E um dia você tem que parar de trabalhar, não é? Como, por exemplo, não é menosprezando o nosso irmão Wilson, mas o nosso irmão Wilson talvez tenha na frente, posso estar errado, entre 10 a 15 anos mais, que ele estaria se aposentando, por aí. Porque, irmão, isso é jovem, gente, é jovem. Ele é jovem. Não é tão jovem quanto eu. Aliás, eu não sou tão jovem quanto ele. Na verdade, ele é mais jovem do que eu, certo? 64. Então o irmão é um pouquinho mais jovem do que eu, 62. Que dentro continua jovem. Tá certo. Então, o irmão Wilson é mais jovem do que eu, 2 aninhos, tá? 62, 64 para ele. Mas digamos que ele vai se aposentar dentro de uns 15 anos. E eu já estou planejando a minha aposentadoria, se Jesus até lá não vier, para dentro de 10. Que isso, pastor? Eu vou me aposentar com 72. Sério? Ué, graças a Deus ainda tenho gás. Não tenho polenta. Não tenho o mesmo gás que o irmão Robson tem, né? Não tenho a mesma polenta que a irmã Vanessa tem, e nem o mesmo combustível que o irmão Cleiton ou a irmã Ana Lu ou qualquer um de vocês tenha. Mas eu vou aguentar até lá, se Deus quiser, né? Em 10 anos eu estou com 72 aninhos e, acredita, vou estar parando só no sentido do trabalho em si, servindo a Deus, é esse ponto que eu quero chegar. O ministério não tem data de aposentadoria, no sentido, não estou falando de um pastor de igreja que queira ou não, o ministério pastoral, pastoreando uma igreja, vocês devem saber disso, é algo que desgasta enormemente, muito, muito, muito. Então, um pastor de igreja ele tem que ter uma data que ele tem que parar, ou seja, que ele tem que estar à frente da responsabilidade de uma igreja como um administrador pastoreando, porque é demais, né? Embora eu conheça pastores de 90 anos que não largam cajado por nada. É um negócio estranho, nada contra, mas não faz sentido. Um homem de 90 anos administrando uma igreja. Ok, você vai dizer, mas se ele tiver vida, saúde, tudo bem, mas vamos parar para pensar. Com 90 anos de idade, por mais vida e saúde que o camarada tenha, ele começa a perder muitas das suas habilidades intelectuais e físicas. Concordam comigo? Por mais vida, por mais saúde que o camarada possa ter, eu conheço muitos pastores americanos aí com 97 anos de idade que estão, olha, melhor do que eu, melhor do que qualquer um de nós. Mas tem limitações mentais, intelectuais, físicas para estar à frente, pastoreando uma igreja, um rebanho de 50, 100, 200, 300 pessoas. Ou seja, não faz sentido. Vai chegando um momento que aquele pastor vai ter que se jubilar, vai ter que se aposentar. Mas no sentido de servir a Deus, não há data de validade, não há data de aposentadoria, certo? Por isso que eu tenho esperança de continuar servindo a Deus até a minha partida desta vida ou até o arrebatamento, né? Mas a título de trabalho secular, que se bem que meu trabalho secular nos dias de hoje é a obra do Senhor, ou seja, a escola teológica, né? Se Deus continuar me dando vida e saúde, eu até devo passar dos 72 trabalhando, entende? Eu tendo um sucessor, eu tendo
um companheiro do meu lado, creio que até lá Deus vai dar essa bênção, tenho orado muito, né, que Deus dê um companheiro para que também possa me ajudar nesta obra, que é uma obra difícil, a obra de educador cristão ela é tão difícil como a obra de pastorear uma igreja. É tão difícil. A diferença que o pastor de igreja ele tem a igreja local, né? E um educador cristão, vamos dizer assim, tem membros de várias igrejas, porém em lugares diferentes e espalhados. Mas a responsabilidade ela é bem parecida, ainda que hajam, claro, algumas diferenças. Mas vamos lá. Número 6. O ministério é o único ofício, como eu já falei, que não se termina nesta vida. Seus efeitos passam para a eternidade. Podemos dizer que o ministério é uma obra de homens mortais com resultados imortais, isto é, os resultados que vão até a eternidade. Qual é o objetivo do estudo desta matéria? Provavelmente alguns de vocês estão se perguntando, por que estudar essa matéria, Teologia do Obreiro? Estão aqui, eu vou te apresentar pelo menos 5 razões. Primeira razão, conscientizar aos amados alunos quanto às suas responsabilidades no ministério da igreja local. Eu não tenho ideia das funções de igreja que vocês têm. O irmão Wilson já o conheço de algum tempo. O irmão Wilson, até onde eu tenho conhecido o irmão Wilson de algum tempo, ele tem exercido o seu trabalho na igreja na função de diácono. Correto, irmão Wilson? Me corrija. De diácono. Então, irmão Wilson tem pleno conhecimento dessa. Irmão Wellington, a luta foi grande, mas o Wellington conseguiu hoje, irmão Wellington. É vitória, irmão Wellington. Está me ouvindo, irmão Wellington? Irmão Wellington, hoje ele está com dificuldade de comunicação. Ok. Tenta recomeçar. Irmão Wellington hoje teve dificuldade. Irmão Wellington sempre entra pelo computador dele. Irmão Wellington está lá em Waterbury, Connecticut. Consegue me ouvir, irmão Wellington? Ainda não. Perfeito. Ok. Não sei os demais irmãos, se vocês ocupam ou têm desempenhado alguma função ministerial. Algum de vocês na igreja tem trabalhado como diácono, diaconisa, missionário, evangelista, presbítero? Alguém tem essa função? Não. Irmã Vanessa, desculpe a pergunta. Qual seria a sua função específica? No momento, eu cuido de um grupo de irmãs. De irmãs. Então, seria... E eu fui consagrada a missionária, mas eu exerço como diaconisa. Diaconisa, missionária. Curiosamente, aqui na América existe esta, não vou dizer mistura, mas esta intercalação de funções, né? A irmã não é a primeira pessoa. Quando eu cheguei aqui na América há 21 anos, é o único lugar no mundo que eu vi isso, né? Que missionários trabalham como diaconisas e vice-versa. É bem curioso isso, mas é a característica da necessidade da América, que leva missionárias a se desdobrarem em diaconisas. Nunca diaconisas e missionárias, mas missionárias e diaconisas, né? No Brasil, nunca vi isso, na Argentina, nunca vi isso na Inglaterra, nem em outro lugar que eu vivi em 6 países, só aqui que temos essa realidade. Fora a irmã Vanessa, irmão Robson, irmão Clayton. Sim, o irmão João é presbítero, já tenho ideia que o irmão João é presbítero. Não sei se a irmã Terezinha é missionária, diaconisa. Eu, missionária. Missionária. Talvez seja algo parecido que a irmã Vanessa falou, porque aqui as funções, de acordo com as necessidades da igreja, elas têm uma tendência de sofrerem uma intercalação, ou seja, o elemento é ordenado para uma função, mas ele acaba, entendeu, dando uma de zagueiro, back, goleiro, gandula, é o chamado multifacético ou polivalente, né? Porque a necessidade da igreja local exige esse multifacetismo, ou seja, o camarada ele desdobra no campo, né? Só não pode bater pênalti. É muito difícil, né? Bom, já vi um goleiro bater pênalti, chutar córner e dar gol de bicicleta. Já vi isso uma vez só na minha vida, né? Até esqueci o nome desse jogador, que era do Atlético Mineiro dos anos 80. Acho que era Nelinho, se não me engano. Nelinho. Eu sou ruim de futebol, gente. Não me peça falar nome de jogador de futebol do Brasil. Os jogadores da Liga Espanhola, da Liga Inglesa, da Liga Alemã, se você me perguntar o nome de todos eles, eu vou te dizer, porque eu acompanho. Mas do Brasil é bem complicado.
Não é que eu seja comunista, não, é que eu admiro muito o futebol europeu. Né? Você só errou o time, pastor. Errei. Belinha era do Cruzeiro. Do Cruzeiro. E do Atlético era o Éder. Aí tá. Obrigado, irmão. Quem entende, entende. Eu sou ruim de futebol brasileiro, gente. Agora, Liga Espanhola, o Bundestag, que é a Liga Alemã, a Liga Inglesa, é comigo mesmo. Eu digo o nome até dos reservas. Mas futebol do Brasil, esquece. Incrível, eu não acompanho. Fim de semana, eu sou rato de futebol europeu. Eu fico lá as minhas 3 horinhas no sábado à tarde, mas quase que doido, entendeu? Quase que doido. Mas no Brasil, eu estou um pouco desligado. Mas tudo bem. Por que eu estou tocando esse detalhe? Porque ministério não está ligado à ordenação titular. Exemplo, tem pessoas que são diaconisas no título, mas no chamado são missionárias, ou vice-versa. Mas é o que a gente vai entender um pouquinho mais à frente, na medida que a gente for avançando no desenvolvimento da matéria. Número 2, qual a segunda razão do objetivo desse estudo? Estimular nos alunos a valorização do seu chamado para o ministério. Irmão Wellington, está me ouvindo, irmão Wellington? Agora sim, irmão Wellington. Se irmão Wellington não me ouve, eu ia parar para chorar. E pedir a graça dele. Deus, abre os ouvidos. O seu computador hoje deu problema, né? O seu computador deu problema. Deu. O celular está aqui, eu estou no quarto do meu filho aqui, mas está uma benção, mas está bom. Que bom. Se o irmão quiser virar o celular, amplia o campo de visão, né? Coloca ele na horizontal, que ele dá uma melhoradinha. Agora ficou bonito na terra. Já estava bom, agora ficou melhor. Já ficou melhor. Perfeito. Está ótimo. Uma coisa que hoje pouco se vê é a valorização do chamado para o ministério. Exemplo, se o irmão Cleiton tem um chamado para evangelista, muitas vezes ele está ali numa igreja trabalhando 20 anos, mas ninguém, sobretudo a liderança, não enxerga esse chamado. Às vezes se dá uma função, um título ministerial com alguém que não tem um chamado que corresponde. Isso é muito sério, isso é perigoso. Por exemplo, eu conheço diáconos. Eles eram excelentes diáconos até o dia que lhes deram um outro tipo de consagração, como a pastor ou evangelista. Aí acabou. Recentemente eu conheci um diácono, eu já conhecia ele de alguns anos. Excelente diácono. 27 anos como diácono. Um homem hoje de uns 71 anos de idade. Uma saúde de ferro. O pastor, eu ouvi, estava lá, eu fiquei assustado. Irmãos, estamos aqui com muita alegria. O irmão Carlos, servindo essa igreja há 22 anos, como diácono, não é justo mantê-lo nessa posição mais de 20 anos. Vamos, em reconhecimento ao seu trabalho bem prestado à obra de Deus, a partir do próximo domingo nós estaremos consagrando ele ao ministério pastoral. Meu irmão, você não está entendendo. Depois que ele foi consagrado a pastor, com todo respeito, afundou. Volta e meia está me comunicando, pastor, o que aconteceu? Eu já conheço ele há uns 10 anos. O que aconteceu comigo? Em vez de eu melhorar, eu piorei. Irmão, mas o irmão foi obrigado a receber a ordenação pastoral? Não, mas eu não queria desagradar meu pastor. Aí é outro assunto. Se o irmão não quis desagradar o seu pastor, que isso quer dizer que o irmão, então, não valorizou o seu ministério como diácono. Aí ele ficou assim, pensativo. E agora, o que eu faço? Agora não tem o que fazer, não. Agora é complicado. Dá volta atrás, o irmão vai ter um problema com o seu pastor, vai ter um problema com a sua igreja, o irmão vai criar uma sequência de mal-entendidos, de ofensas. O irmão tinha que ter observado isso antes. Teria que ser homem de Deus o suficiente para dizer, pastor, eu não me sinto encaixado nesse chamado. Entende? Eu sei que tem pastores que ficam ofendidos. Ficam ofendidos por quê? Porque não tem maturidade e visão espiritual para entender que chamado não tem nada a ver com título. Isso hoje é uma confusão enorme no meio das igrejas. Quantos estão me entendendo isso, gente? Tem diácono que não pode ser colocado como pastor. Colocou, arrebentou com a função dele.
E tem o contrário. Tem pastor que nunca poderia ser pastor, que devia ser diácono. Eu conheci um caso no Uruguai, há 32 anos. Foi o único que eu conheci em vida. O único. E, gente, coisa mais louca. O pastor da igreja chamou a convenção das Assembleias de Deus do Uruguai. Eu estava presente como convidado, porque era muito amigo desse pastor, já está falecido, e pediu o seguinte: rebaixamento ministerial. Nunca vi aquilo na minha vida. E ele passou anos estudando a palavra e chegou à conclusão: gente, eu estou no lugar errado. Meu chamado é diaconal. Irmãos, eu nunca vi aquilo, mas eu acho aquilo tão nobre, tão impressionante, tão inédito. Semana seguinte, ele foi apresentado pela Convenção das Assembleias de Deus do Uruguai, não mais como pastor, mas como diácono. Rapaz, o homem desceu. Agora me pergunta, como é que foi a produtividade desse homem? Fantástica. Fantástica. Se tornou o chefe dos diáconos daquela igreja, chegou a recrutar, seu tempo, a última vez que eu visitei, mais de 185 diáconos numa igreja de 700 membros. Coisa linda! Ou seja, ele começou a produzir melhor porque ele se encaixou direitinho com o seu chamado ministerial. Sabe qual é o problema de hoje? Não se valoriza o chamado para o ministério, número 1. Não se ensina sobre essa valorização, número 2. E não se desperta o povo a buscar na palavra de Deus a identificação do seu chamado. Essa matéria vai mexer muito com a sua cabeça e com o seu coração. Número 4. Desafiar os alunos para as necessidades espirituais da igreja nos dias atuais. Se nós olharmos para a igreja de Cristo hoje, para a igreja de Cristo há 25 anos atrás e para a igreja de Cristo há 50 anos atrás, talvez alguns de vocês infartariam. Agora eu vou falar com muita humildade. Eu posso falar com muita humildade e com propriedade. A igreja de Cristo hoje, como é que ela está? Como ela estava há 25 anos e como ela está há 50 anos. Porque Deus me deu o privilégio, não porque eu seja melhor do que ninguém. Eu não nasci no Evangelho, eu nasci em berço judaico. Queria que vocês saibam disso. Eu sou judeu, sou descendente de judeu, meu bisavô foi rabino e nasci num berço judaico. E há 52 anos atrás eu tive um encontro com Jesus Cristo, eu e minha mãe. Então, eu conheci a igreja evangélica há 52 anos atrás. Era uma igreja. Há 25 anos atrás, é outra igreja. Hoje, é outra igreja completamente diferente. Estão me acompanhando? 3 etapas da igreja eu já pude viver. E o que mais me assusta, as 3 completamente diferentes. As necessidades das igrejas há 50 anos atrás era uma. Depois elas mudam para 25 anos atrás. E agora é outra completamente diferente. Aí vocês vão me perguntar: pastor, entre a igreja de 50 anos, de 25 anos e de hoje, qual é que está vivendo o momento mais crítico, mais desafiador? A de hoje. A de hoje. Não estou querendo dizer que era mais fácil ser cristão há 50 anos ou há 25 anos. Não era mais fácil, era também difícil. Mas hoje é muito mais difícil. 10 vezes mais difícil do que há 25 anos e sem medo de errar. 20 vezes mais difícil do que 50 anos. Porque tudo ficou muito complexo, tudo muito difícil, começando pela questão de obreiro. Quer um exemplo? A gente vai avançar nessa matéria. Calma, tranquilo. Quer um exemplo? Aonde vemos hoje falar que existem igrejas que se preocupam em dar discipulado para obreiro? Como é que é? Sim, irmãos. Até 25 anos atrás, na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Brasil, eu vi igrejas que davam discipulado permanente para obreiros. O obreiro não podia servir se ele não tivesse um encontro por semana com o grupo de obreiros, com o seu pastor. Ou seja, é o chamado treinamento constante ou reciclagem constante. As igrejas batistas, tanto tradicionais como pentecostais, elas têm uma coisa chamada escola permanente de obreiros. Interessante isso. Qual a função da escola permanente de obreiros? Mantê-los reciclados na compreensão e na prática da palavra de Deus, ajudá-los com um treinamento básico no exercício de suas funções ministeriais.
Se eu disser a vocês que aqui na América tem diácono que não sabe o que é ser um diácono, tem presbítero que não sabe o que é ser um presbítero, tem evangelista que nem sabe para que é ser um evangelista, e tem pastor que nem sabe o que é ser um pastor. Vocês acreditam nisso? Eu acredito que eu vivo isso. Eu convivo com isso. E tenho convivido com isso aqui na América já há 21 anos. Gente, aqui a América é uma escola. Quando eu cheguei aqui há 21 anos, eu vi um mundo completamente diferente. Eu não vou mentir a vocês, não. Fiquei bem assustado. Falei, opa! Já estive na França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Uruguai, Chile, Argentina, mas aqui é diferente de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Falei, uou! Isso aqui é uma universidade de vida. O irmão Cleiton já viveu aqui por alguns anos, né? O irmão sabe que aqui é diferente de tudo. Eu falo isso com muita humildade. Já vivi em mais de 6 países, mas aqui é diferente demais. Aqui é um lugar muito cheio de desafios. Mas graças a Deus que Deus opera, na verdade, em meio aos desafios. Sobretudo os desafios ministeriais. Então, essa matéria quer desafiar vocês a entender as necessidades espirituais da igreja dos dias atuais. E número 5, compartilhar experiências ministeriais para facilitar na aprendizagem e incentivo aos futuros obreiros de ministério. Alguém na sexta-feira, numa conversa informal de telefone, me diz, pastor, qual as suas expectativas com respeito aos futuros obreiros da obra do Senhor? Eu fui sincero. Eu tenho um pouco de preocupação. Por que não dizer muita? Porque mais de 60% das igrejas brasileiras nos Estados Unidos não tem preocupação nenhuma a dar uma preparação mínima a obreiros. Isso aqui é pesado que eu estou falando. Mais de 60% das igrejas brasileiras nos Estados Unidos não estão preocupados em dar uma preparação básica, um treinamento básico para os obreiros servirem bem a Deus. Isso é triste. Se a sua igreja tem um trabalho dessa natureza, levanta a mão para o céu e dá glória, até a tua saliva secar, porque hoje está se tornando uma raridade. Não entenda isso como uma crítica ou como uma recriminação, não. É que a situação ficou tão complexa, a vida ficou tão complexa, as pessoas na América vivem, na sua grande maioria, para trabalho, trabalho, trabalho. Eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que pagar meu mortgage, eu tenho que pagar meu carro, eu tenho que pagar minha luz, eu tenho que pagar meu gás, ok. Mas aqui tem uma vida espiritual também. E parece que, para alguns, a vida espiritual ela fica em segundo, terceiro. Eu sei que aqui é um lugar cheio de desafios, mas a questão é até que ponto cremos em um Deus que nos pode dar sabedoria e equilíbrio para superarmos os desafios do dia a dia. Isso me pesa o coração, irmãos, me pesa o coração. Eu tenho falado com vários alunos, eu deixo bem claro para eles, veja bem, eu não sou o pastor de vocês, vocês têm um pastor, vocês têm a igreja de vocês, isso acontece não com todos, mas com 30% dos nossos alunos. Mas, pastor, nunca tivemos uma orientação específica nesta área. Aí eu fico numa situação difícil, porque eu não posso assumir o papel do pastor do aluno. Eu deixo bem claro, eu sou um mentor. O que é um mentor? É aquela pessoa que orienta a nível da educação cristã. Mas vai chegar no momento que a nossa humilde mentoria, queira ou não, que ela é toda feita aqui dentro, ó, na palavra de Deus, ela vai criar o quê? Um conflito na cabeça do aluno. Isso é inevitável, porque esse conflito, muitas das vezes, está indo ao contrário, estão me entendendo? Do que o pastor do aluno tem ensinado a ele. Tem alunos que entram em parafuso, pastor, peraí, passei a minha vida inteira aprendendo desse jeito, e agora estou aprendendo de outro jeito? Agora você escolhe. Qual o jeito você vai escolher? Ou o jeito da palavra, ou o jeito que você foi ensinado. Mas eu não quero ter conflito com o meu pastor, eu também não quero. Eu também sou a pessoa mais interessada que você não tenha conflito com o seu pastor, mas vai chegar num ponto que, queira ou não, esse tipo de conflito vai existir. E aí você tem que ter sabedoria para administrar esse conflito. Sim, irmã Eni, diga. Mas a tendência de tudo isso aí que o senhor está falando é só piorar, não é verdade? Infelizmente, vamos ser realistas, aqui não se trata como alguém diz, ei, pastor, homem de pouco café. Não, não é homem de pouco café. Eu sou realista. A tendência é piorar. E muito.
e muito. Na medida que vai piorando, qual é a tendência dos conflitos tomarem tamanho? Ela é enorme, entende? Mas estou deixando isso bem claro. Ao iniciar essa matéria, o nosso objetivo aqui não é levar você a ter conflito com o seu pastor ou com a sua igreja local, mas você vai entender que na caminhada do estudo dessa matéria, esses conflitos vão ser inevitáveis. E a minha oração é que Deus te dê sabedoria para você, por exemplo, não entrar de frente com o seu pastor, porque esse não é o seu objetivo. Chegar para o seu pastor e dizer, pastor, teve um aluno que estudou essa matéria conosco alguns meses atrás, ele não foi sábio, eu deixei bem claro, irmãos, não confronta o seu pastor. Foi pior, fala, igual aquela criança, não coloca o dedinho na tomada, vai tomar choque. Ele meteu os 2 dedos na tomada. O que ele fez? Confrontou o pastor. Pastor, o senhor está fazendo a coisa errada. Quem te disse isso? A palavra de Deus. Quem te ensinou isso? O pastor Luiz Prestes. Você acredita? No dia seguinte, o pastor dele me chamou no telefone e me humilhou de cima a baixo. Me arrebentou. O senhor é um irresponsável, o senhor é um rebelião. Calma, velho. O que o fulano disse para o irmão? Isso, pastor. Aí temos um problema. O que ele lhe passou é o que está na Bíblia. Mas eu nunca aprendi desse jeito. Meu pastor, aí nós temos um outro probleminha. Se o senhor não aprendeu como a Bíblia coloca, aí vai ficar bem difícil o seu membro continuar estudando conosco. Ele ficou só 1 mês e 4 dias. E o pastor dele forçou ele a sair da escola teológica. Isso doeu muito meu coração. Um menino assim, de ouro. Mas eu penso assim, ele volta e meia, me manda mensagem, pastor, eu quero voltar. Mas o meu pastor disse, se eu voltar, eu sou excluído do ministério. Eu falei, quê? Ele chegou a esse ponto de lhe excluir. Pastor, ele é evangelista. Ele vai me excluir, irmão. Vou orar mais pelo irmão. Eu acho que essa igreja está ficando apertadinha para o irmão, porque a partir do momento que um pastor se sente ameaçado por um membro, porque o membro está aprendendo um pouquinho mais da Bíblia, era para que o pastor ficasse feliz da vida e não ameaçado. Mas é exatamente o que está acontecendo. Ele está se sentindo ameaçado só porque eu estou aprendendo um pouquinho mais, coisas que ele nunca... Irmão, então calma, vamos orar a Deus. Eu não posso entrar nessa história, porque aí vai sobrar para o meu lado. Sou seu irmão em Cristo, mas eu lamento que eu não posso mais lhe aconselhar. A minha oração é que Deus guie você a tomar uma decisão. O senhor está me sugerindo mudar de igreja? Não estou falando isso. Mas, se lá na frente Deus falar ao seu coração para que tome essa decisão, para não matar o seu ministério, o irmão vai ter que decidir. Eu também já ouvi isso, pastor. Eu já ouvi o meu pastor falar coisa que eu aprendi diferente, né? Até na escola bíblica dominical. Só que eu fiquei calada, eu me contive porque... não vale a pena entrar em conflitos, essa é a verdade. Mas vão haver situações que vão exigir de nós o quê? Posicionamentos. Postura, exatamente. Aí já não tem, vai chegar no ponto que a coisa fica assim, meio estreitada. A gente vai levando... Pastor, aconteceu um evento na minha igreja há muito tempo atrás já. O nosso co-pastor, ele dava aula de teologia. Ok. E o nosso co-pastor ensinou algo na aula de teologia que o nosso pastor, num dia, na escola bíblica dominical, falou o contrário. E aí foi muito complicado, porque o co-pastor falou assim, olha, pastor, infelizmente eu vou ter que ir contra o senhor, porque eu vou a favor da Bíblia. E o negócio ficou tão estreito que o nosso co-pastor saiu da igreja, porque foi uma opressão tão grande em cima dele, né, que os obreiros, aquela coisa toda, ficou a favor do pastor presidente, e o co-pastor se sentiu constrangido, só que o co-pastor estava certo, porque ele foi dentro da Bíblia, e o outro falou o que ele achava. Então, assim, criou um negócio tão... A senhora está falando do meu passado. Eu já passei isso 2 vezes em 2 igrejas no Brasil. Deus Comecei a ensinar o que a Bíblia apresenta, e foi de encontro ao que o pastor ensinava ao contrário. Foi uma pressão insuportável, que eu falei, não, eu estava vendo 74% da igreja toda inclinada para mim. Eu falei, não, eu não vou dar esse gosto para o diabo, não. Sabe o que eu sei? Seguinte, vou sair fora, sai fora.
Ninguém entendeu. Não, eu tive que fazer isso, irmão. Se eu não fizesse isso, a igreja ia se dividir. E jamais eu levo nas minhas costas o nome de divisionista. Jamais. Prefiro perder do que ver o rebanho perder. Mas lá na frente, estranho, né? 2 anos depois, a igreja, por si só, sozinha, se dividiu em 5 partes. Só por causa da sementinha da Bíblia que caiu naquela igreja. Quem foi o culpado? Eu. Porque era o superintendente da escola dominical. Eu não vou dizer nenhum assunto que você vai achar ridículo, porque foi uma coisa tão ridícula, tão insignificante, que deixou aquele pastor, na época, irritado e começou a dizer, não, isso aqui é... Pastor Luiz Presta é erva daninha. Mas como erva daninha, pastor? Está aqui, ó. Está com todas as letras e palavras na Escritura. Só vai contradizer a Bíblia? Não, mas quem manda aqui sou eu. Eu sou o pastor da igreja e a minha palavra tem que ter peso. O que eu já percebi é isso, que às vezes o pastor ele é uma pessoa, sabe, de muitos anos de caminhada, e aí ele acha que ele já chegou no topo, que ele não tem mais o que aprender, aí ele fica naquilo ali, e eu já percebi que, na verdade, quanto mais você busca, mais o Espírito Santo vai revelando. Claro. E às vezes o pastor da igreja chega num patamar que ele acha assim, não, já, né? Aí ele não aceita quando vem outras ideias baseadas, às vezes, naquilo que ele acha que é certo, mas que o Espírito Santo de Deus já revelou de uma outra forma. É a questão de humildade. Reconhecer que ninguém é o dono da verdade. Do saber. Que ninguém é o dono do saber. Gente, já me disseram isso, eu já fiquei irritado. Um aluno em uma classe online, pastor, só sabe tudo. Eu? Saber tudo? Estás enganado. Tu estás delirando, meu irmão. Eu estou começando a saber agora. E, ó, alguma coisinha piquititinha. Mas como? Com mais de 50 anos de fé? Não. Eu sou uma criança em fraldas úmidas. E o que sobra para mim? Muita coisa, igualzinho para mim. Estamos aprendendo junto. Mas tem pessoas que se acham que estão lá, no top das galáxias. O obreiro que pensa que é o top das galáxias, ele não serve para ser obreiro. Porque uma das características que marcam o obreiro é dependência de Deus, dependência de aprender mais de Deus e dependência de aprender também com seus irmãos. Irmão, gente, eu aqui aprendo demais com você. Gente, eu vejo, eu fico, eu a criança, quando termina a aula, eu fico de 11 da noite a 1 da manhã assistindo todas as aulas. Ou vocês pensam que eu fico quietinho? Eu aprendo demais, aprendo primeiro com os meus erros. E o Luiz Prestes hoje deslizou na jaca, como diz no Rio de Janeiro, né? Escorregou no quiabo, fez mal. Eu sou muito crítico comigo mesmo, entende? Então, eu assisto todas as aulas que eu ministro e procuro o máximo corrigir a minha dicção, as minhas abordagens, as minhas colocações, ouço com atenção ao que os alunos colocam. Gente, a vida é um gigantesco aprendizado e um obreiro adequado para servir a Deus tem que ser sempre maleável ao aprendizado. Vamos lá, número 3. Que é ser um obreiro? Ih, agora vai esquentar. Povo, começa a colocar o ventilador, que agora vai dar suor. Obreiro é o que coopera na realização da obra de Deus. E tem uns que não estão cooperando nem aqui nem na China, estão tentando derrubar a obra pensando que estão cooperando. Obreiro é aquele que se descobre como serviçal do Senhor e atende sem tardar o seu chamado. Alô? Obreiro não tem privilégios. Obreiro tem deveres. Não, eu sou evangelista, você vai me servir. Que? Jesus, que era o Senhor e é o Senhor, nunca exigiu isso? Ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. A marca principal na vida de um obreiro é o espírito de servo. Há um ditado no Rio Grande do Sul, muito cacique para pouco índio. Tem igrejas hoje que estão cheias de cacique. Mas, cadê o índio? Onde estão os índios? Ninguém quer ser índio. Todo mundo quer ser cacique. Todo mundo quer mostrar o anel de formatura, de bacharel, de mestre em teologia, de doutor em teologia. Que isso, gente? Para quê? Apresentar anéis. Um pastor uma vez me deixou irritado. Pastor, cadê o seu anel de teologia? Está guardado. Não, só tem que exibir. Para quê?
Que diferença vai fazer? Não, mas só tem que mostrar que o senhor é o diretor da escola teológica. Não preciso disso. O que é isso? Autoafirmação? Será que eu tenho um problema de autoestima? Eu tenho muitos problemas. Eu tenho muitas carências da parte de Deus, mas eu não tenho essa necessidade de ficar com um anelão desse tamanho, dizendo que eu sou isso. Não preciso disso, irmãos, não preciso. A minha função é servir. A minha função é educar. E como servo e educador, eu deixo bem claro, sou dependente. 100% dependente da graça, 100% dependente da misericórdia, 100% de mandar aqui, ó, dentro desse livro. Eu sou dependente. Tem alguém aqui dependente de Deus também? Tem alguém aqui dependente? E ele cresça e eu diminuo, pastor. Gente, papai do céu, temos que diminuir para ele crescer. E esse é o problema de alguns que se julgam obreiros. O que qualifica um bom obreiro? Começa a passar o abanador. Agora você vai começar a sentir calor. O que qualifica um bom obreiro? Número 4. Número 1. O obreiro da casa de Deus é aquele que trabalha e não dá trabalho. Conhece algum obreiro aí da tua igreja? Desculpa a franqueza, que está dando trabalho? Ele não é obreiro, não. Pode ser, desculpa a expressão, pode ser um perturbador. O obreiro, que é obreiro, não traz perturbação, traz solução. E hoje tem igrejas que tem tanto obreiro perturbado que só Deus na causa. Número 2, o obreiro da casa de Deus, ele é cuidadoso, aplicado em suas tarefas, não faz nada por obrigação, mas por gratidão a Deus que o chamou para esta grande obra. É constante na fé e os seus olhos são bons. Eu, na quinta-feira passada, eu fui visitar um pastor à tarde e ele estava se queixando comigo. Pastor, eu estou perdendo obreiro. Como assim perdendo obreiro? Quinta-feira, por volta das 5 horas da tarde, antes de eu vir para a aula, que eu dou aula na quinta-feira também, né? E aí eu estava perguntando a ele, por que o senhor está triste? Não, eu já perdi já em um mês, eu já perdi 5 obreiros. Perdeu 5 obreiros? Por qual razão? E eu disse, porque eu deixei de pagar alguns desses obreiros. Como é que é? Como é que é? Aí eu comecei com jeitinho conversando com ele e eu descobri que ele estava mantendo com um salário a tempo completo a 5 obreiros. Aí eu comecei com jeitinho perguntando a ele, mas eles vivem a tempo completo? Não, pastor, eles são do louvor e são meninos bons, preparadíssimos, só se formaram no Conservatório de Música de Boston e tal, mas eles trabalham na igreja, todos trabalham secularmente. Uma tem uma companhia de landscape, outra uma construção. Como é que é? E o senhor dá a eles salário completo? Sim, porque são merecedores, estão lá. Não, aí tem um problema, pastor. O senhor mal acostumou eles. Se eles têm um bom salário na vida secular, aí vem a igreja e dá outro salário por cima. Peraí, pastor, o senhor está dando regalias, mas a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Então, você não entendeu o contexto, você leu só o texto. O contexto diz, se vive para a obra, ok. Mas esses meninos não estão vivendo pela obra. Aí o senhor decidiu cortar o salário de quantos? De 3 deles. Claro que eles saíram, que eles acharam, não é, que o senhor os humilhou, precisou deles um tempo e depois, rapaz, ele ficou bem assustado. É um homem de 60 anos, 20 anos de ministério. Eu falei, pastor, você nunca parou para pensar? Mas onde está escrito isso na Bíblia? Eu falei, rapaz, e agora? Agora apertou para o meu lado, vou ter que mostrar isso na Bíblia para um pastor de igreja. Aí eu tive que mostrar. No que eu mostrei, ele ficou assustado. Nunca me ensinaram isso. Pastor, vamos parar essa conversa aqui, senão vai ficar pesado para o meu lado. Ele quase todo dia me manda mensagem de texto. Pastor, eu estou com uma situação assim na igreja. O que é que eu devo fazer? Ora a Deus. Fala com o seu mentor. O que é mentor, pastor? Rapaz, ele não sabe o que é mentor. Irmãos, tem gente que eu tenho que largar de mão, gente. Eu não posso, não tem jeito. Tem pastor de igreja aqui na Grande Banca que eu estou fugindo. Quando eu vejo no meu colo de fulano, eu nem não faço isso por maldade. É porque eu não quero problema. Eu já tive muito problema, tendo coração bom de querer ajudar, entendeu?
quando eu vejo no coloradinha pastor de igreja, estou fugindo. Por quê? Porque são homens inexperientes, foram colocados no ministério de forma errada, no tempo errado, foram despreparados, e agora vou eu consertar o problema que foi feito em cima deles? Não posso. Eu já tenho os meus problemas pessoais, já tenho uma carga enorme de responsabilidade com um grupo de alunos. Vou eu dar uma de remediador de buracos ministeriais? Eu não sou lanterneiro ministerial, não, gente. Eu sou apenas um simples mortal apontando o caminho na palavra de Deus. Mas, gente, isso aqui é sério. Vamos lá. Número 2, eu vou repetir essa parte. O obreiro da casa de Deus é cuidadoso, aplicado em suas tarefas, não faz nada por obrigação, mas por gratidão a Deus que o chamou para essa grande obra. É constante na fé e seus olhos são bons. Agora, olha o número 3. Vai ficar mais estreito para o seu lado. O obreiro da casa de Deus é aquele que tem o quê? Tem o quê? Maturidade. Aí deu, como diz o meu filho, deu agora no joelho, bateu no joelho, agora doeu. Olha só. O que é maturidade? Equilibrado emocionalmente e espiritualmente. E o que é uma pessoa equilibrada emocionalmente e espiritualmente? Olha as características. Aceita conselho, correção e críticas construtivas, não levando para o lado pessoal. Sabe aquele obreiro que você carinhosamente, educadamente chama a atenção? Irmão, está errado. Parece aqueles galinhos garnizé, já fica todo sensível, todo delicadinho, se ofende. Eu testo uma pessoa no nível da maturidade com 3 perguntas. Eu não vou dizer quais. Eu faço a primeira pergunta, faço a segunda, e ela cai na bobagem de me responder a terceira pergunta. Aí, quando ela me responde a terceira pergunta, eu falei, estou lidando com uma criança na fé, e é um pastor de igreja. E agora? O que é que eu faço, Jesus? Na hora que eu começar a trazer a verdade, e são alunos nossos, de outras turmas, só para você ter a ideia do problema, né? Nós temos pastores de igreja estudando conosco em outras turmas. Então tem que andar assim, com um jeitinho. É como você jogar vidro picado e ovos. É bem complicado, é bem difícil. Porque o objetivo da nossa escola teológica, irmãos, não é mudar a formação de ninguém. É impossível, você não muda do dia para a noite. Mas este livro tem o poder de revelar o nível da nossa formação, o nível das nossas necessidades e das nossas carências. Eu garanto a vocês, né, os que já estão estudando conosco, sejam sinceros, a glória para Deus não é nada para mim, não é nada pessoal. Mas quantos de vocês, desde que começaram a estudar conosco, estudar a palavra de Deus, não é conosco, a palavra de Deus, começaram a ter uma mudança na visão da vida espiritual? Alguém passou por essa experiência desde que começaram? Gente, sabe quem faz essa diferença? Não é o pastor Luiz Prestes, não. Sabe quem faz a diferença? Isso aqui que faz a diferença. É o poder do Espírito Santo revelado neste livro que faz a diferença. Tem uma aluna, já é uma senhora de 65 anos. Cada aula ela falta infartar. Pastor, parece que eu estou nascendo de novo. Eu tenho 46 anos de fé. Nunca aprendi isso na minha vida. Eu falei, a senhora não sabe de nada. Ela está 3 meses estudando com a gente. A mulher está maravilhosa, chora toda a vida. Ela é chamada a irmã Jeremias da classe. Começa a chorar, ela ora chorando, agradece. Pastor, eu quero descontar o meu atraso. De quantos anos, minha irmã? 45 anos. Vai ser complicado. Descontar esse atraso de 45 anos e 3 meses, mas para vocês verem como a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela enche vazios da nossa vida que nunca foram antes preenchidos e traz mudança, mas a partir do momento que você reconhece, eu preciso de mudança. Todos os dias, quando eu acordo, eu vejo 3 coisas estranhas. Primeiro, o meu rosto no espelho. Hoje de manhã, contei 2, 3, 4. 4 pés de galinha no meu olho esquerdo. Eu estou ficando ruim, estou envelhecendo. Segunda coisa que eu observo quando eu acordo, quando eu olho para mim no espelho. Senhor, eu preciso mais aprender de ti. Terceira coisa que eu olho para o meu rosto no espelho de manhã. Senhor, me ajuda a depender mais de ti.
Então, 3 coisas que eu vejo de manhã no meu rosto. Estou mais velho, estou mais necessitado de Deus e eu estou mais necessitado de depender e aprender mais dele. Isso não me faz melhor do que nenhum de vocês. Pelo contrário. Lembram-se o que a Bíblia diz? A quem muito é dado, muito é cobrado. Me foi dado uma vez, da parte de Deus. Eu não corri atrás, ele me deu. Mas ele tem me cobrado ao longo de 48 anos como educador cristão. Vocês estão aprendendo com a palavra de Deus, não comigo as verdades minhas, mas as verdades da palavra. Vocês podem ter certeza. Deus cobra na medida que a gente recebe. Mas é aquela cobrança gostosa, aquela cobrança gratificante, não é? Aquela cobrança que vai nos fortalecer, porque a gente vai se sentir feliz. Poxa, Deus está cobrando de mim porque Ele confia que eu posso, que eu tenho capacidade para reter. Tá? Como já falei aqui várias vezes, estudar a Bíblia é um privilégio. E privilégios implicam em deveres, implicam em responsabilidades. A minha oração é que Deus nos dê a graça necessária para irmos até o fim dentro deste privilégio. Gente, isso aqui é privilégio. Muita gente poderia estar aqui, mas sabe o que Deus fez um dia? Ó, esticou o dedinho lá dele, lá no céu. Wilson, ninguém dava nada por ti, mas eu sempre te valorizei. Wilson, é tu. Vai lá. Lá do céu, Deus olhou para a irmã Ana Lu. Filha, muitas vezes ninguém te dava uma vírgula, mas é tu mesmo. Naquele dia do mês de setembro vai ser tu. Vou te colocar ali. Posso te colocar em qualquer lugar, mas eu te escolhi para colocar ali. Um dia Deus lá do céu olha para a irmã Vanessa. Vanessa, o povo olha para ti e faz isso. Tá? Mas vão olhar diferente, porque eu tenho um chamado na tua vida. Por isso eu te dei esse privilégio. Robson! Ei, Robson! Quietinho, caladinho, né? É ruim que vou te deixar quietinho, caladinho no teu canto, na tua zona de conforto. Eu vou te chamar e vou te colocar onde tu deve estar para cumprir o meu propósito. E tu, Cleito, meu filho? É só sorriso, né? Mas também tu vai aprender a responsabilidade de que é me amar e me servir e ser transmissor dos meus oráculos. Wellington, ei! Só louvor? Não, não é só louvor e nem adoração. Mas também vou te chamar para ser um baluarte da minha palavra. Eni, como a irmã Eni mesmo acabou de falar agora há pouco, né? Está lá na dela. Mas vai chegar um momento que a irmã Eni não vai conseguir ficar quietinha, não. Que o fogo da palavra normalmente vai se agitar dentro dela. Mesma coisa, irmão João, né? Irmão João é o nosso querido irmão ali da nossa igreja, com a sua esposa. Casal discreto, né? Discretíssimo, mas eu tenho certeza, né, que a cada dia que eles estão aprendendo da palavra de Deus, o fogo do Espírito vai se acumular dentro dos corações deles e vai chegar um momento que eles vão explodir nas mãos do Senhor. Número 4, o obreiro da casa de Deus tem senso crítico. Vamos entender isso aqui. O que é senso crítico? Avaliar o desempenho do seu trabalho no reino. Ou seja, ele mesmo questiona, dizendo: Deus tem se alegrado com o meu serviço? Como estou servindo a Deus com o ministério que Ele confiou a mim? Tem obreiro que não tem senso crítico. Não tomou uma dose de Simancol. No Rio de Janeiro fala Simancol. Não está se mancando. Não está se dando conta. Ei, o Senhor da série é o Senhor Jesus Cristo. Será que você faz essa pergunta todos os dias? Senhor, eu estou te agradando? Eu estou fazendo a coisa certa? Ou todos nós acordamos de manhã pensando: rapaz, eu estou abafando, eu estou fazendo e acontecendo. Irmão, pensa numa pessoa crítica demais consigo próprio. Por isso que eu tenho que assistir todas as aulas. Depois que essa aula terminar, eu faço a edição, jogo lá no YouTube e eu estou assistindo. E eu sou crítico demais comigo. Não com vocês, comigo. Porque a cobrança vai cair em cima de mim. 2 e 2 são 4, não é? Agora, cada um de nós, como obreiros, deveríamos ter também um senso crítico e nunca pensar que nós estamos abafando. Pelo contrário, que estamos deixando alguma coisa a desejar, e é claro que deixamos como seres humanos e como obreiros, e que podemos o quê? Melhorarmos. Claro que podemos melhorar. Um texto da palavra de Deus que me deixa um pouco preocupado. Você deve ter já lido esse texto.
Jeremias capítulo 48, versículo 10, parte A. Vamos lá. Jeremias 48, verso 10, parte A. Eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por esse texto. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Rapaz, esse texto incomoda. Li ele pela primeira vez quando eu tinha 14 anos. 14 anos de idade, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei quase 4, 5 dias sem dormir direito. Eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade. E eu disse, Senhor, é para mim essa palavra? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Uma outra tradução diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Tem outra tradução que diz fraudulentamente. Tem outra tradução que diz improvisadamente. Ei, nós estamos vivendo uma geração de improvisadores. Muita gente na igreja está improvisando. Está lá no louvor. Limpou 9 casas. Trabalhou 14 horas. E aí está escalada para cantar no culto à noite. Sabe o que a pessoa faz? Irmãos, a paz do Senhor. Ó, limpei 10 casas hoje, trabalhei 14 horas. Não tive tempo para ensaiar, fui escalada, mas o que eu vou fazer aqui é para Jesus. Está faltando vergonha na cara. A maior nobreza dessa irmã é dizer, eu não vou apresentar migalhas para Jesus. Eu não vou apresentar restos do meu tempo. Não. Se é para louvar, assume o compromisso. Se não pode, tenha um pouquinho de nobreza em dizer, trabalhei demais. E eu não me sinto na honra ou na nobreza de assumir uma plataforma para cantar ou louvar, já que eu não tive tempo de me preparar. É muito fácil, irmãos. E hoje é demais. As pessoas pensam que servir a Deus é colocar um holofote em cima da cabeça e dizer assim, aqui eu estou. Não. Servir a Deus é algo nobre, mas é algo que exige um compromisso, olha, daqueles. Vamos avançar mais um pouquinho, porque essa matéria, vou repetir, ela vai incomodar. E já está incomodando. Como estou servindo a Deus? Olha a última pergunta aqui, ó. A última perguntinha, lá embaixo na página 4. Como estou servindo a Deus com o ministério que Ele confiou a mim? Confiou. Nosso Deus confiou um ministério, irmão Wilson. Isso eu tenho certeza. Deus confiou um ministério, irmã Ana Lu. Isso eu tenho certeza. Deus confiou um ministério, a irmã Vanessa. Ninguém precisa me dizer, tenho certeza. Confiou um outro ministério, irmão Robson, irmão Cleiton, irmão Wellington, irmã Eni, irmão João e irmã Terezinha. Deus nos confiou um ministério. E você sabe qual é esse ministério. A menos que alguém aqui não saiba, aí é outro assunto. Aí nós vamos ter que parar tudo e começar a orar. Para quem aqui ainda não descobriu o seu ministério. Não confunda ministério com dons. O ministério está ligado a chamado. Dons são ferramentas que vêm perfeitas lá do céu. Perfeitas. Não precisam passar por aperfeiçoamento nenhum. Agora, o chamado ministerial, esse sim, precisa ser trabalhado, precisa ser burilado, treinado, aperfeiçoado. Então, o ministério é um processo que se desenvolve como uma plantinha, como uma árvore. Já os dons, vem lá do céu, preparadinhos no jeito, para cair na sua mão e serem usados. É como o soldado que vai para a guerra. Ele não vai para a guerra com as mãos vazias. Ele vai empunhando a baioneta, o fuzil, a metralhadora ou a pistola, mas ele é ensinado a usar a baioneta, na verdade, o fuzil, o rifle, a pistola, a metralhadora. Eu não conheço nenhum soldado. Não, tem uns filmes aí de doido, de Hollywood, de guerra, né? Eu gosto de assistir alguns filmes
de Hollywood de guerra, você vê uns furos violentos. Eu vi um filme uns 6 meses atrás, aquilo ali foi uma comédia, né? 8 soldados que foram jogados de improviso no campo da Normandia, no norte da França, para contra-atacar Adolf Hitler. O que foi de mais estranho? Eles não sabiam mexer com pistola, com granada e com baioneta. E ficavam até colocando a arma em cima da cara, pensando que era uma máquina fotográfica. Claro, era uma comédia, entendeu? Mas tem muitos obreiros na obra do Senhor que parecem uma comédia, né? Não sabem usar os dons. Mas esse é um outro assunto que a gente vai chegar lá na frente, tá? Além de não saber usar os dons, eles não sabem identificar o quê? O chamado, o ministério que Deus lhes confiou. Quantos estão entendendo até aqui? Quantos estão entendendo? Vai esquentar o negócio, gente. Vamos virar a página. Número 5. Isso é só introdução, gente. Isso aqui é só o tira-gosto. Calma, o negócio vai esquentar. Número 5. Página 5. O obreiro da casa de Deus é fiel ao ministério que o nomeou, e não Judas Iscariotes. Tem obreiros que estão à procura de cargos, de status. É muito normal aqui na América você ver irmãos que estão 10 anos numa igreja, exemplo, e se acham na necessidade de ganharem um cargo. Pastor, só 10 anos de diácono. E aí? E agora? E aí? Vai ter a festa da igreja, eu tenho que ir. Eu tenho que subir uma escadinha, né? Um degrauzinho. O que você está querendo dizer? Não, só diácono. Não seria malzinho, né? Ser levantado a presbítero evangelista e você tem chamado. Se é um pastor sério com a Bíblia, vai dizer bem direto, não, irmão. Você não tem chamado para presbítero evangelista. Fica na tua. Até Deus falar com você e comigo. Que tem que falar com você e comigo, não é só com você, não. Aí aquele irmão fica revoltado. Começa a ficar nervoso. Não, quem ele pensa que é? O dono do meu ministério? Aí vem um pastor esperto lá do outro lado, né? Que geralmente é o rival dele no campo, e já está sabendo de um número de descontentes. Sabe o que ele faz? Vai usar a grande maldade de pescar em aquário alheio. Aí já vai descobrir por A e B, porque essas notícias correm, infelizmente, de boca em boca. Lá na igreja do meu opositor tem uns 4 obreiros descontentes. Aí ele sutilmente convida, dá uma chamadinha telefônica. Aí o pastor, o opositor, né? Irmão, estou sabendo que o irmão está naquela igreja. Aí só desse jeito, da conversa. Já jogando verde para colimado. Pastor, eu estou descontente, meu pastor é cego, estou aí há 10 anos, vai ter ordenação de obreiro. Poderia ser hoje evangelista. Fechado. Fechado o quê? Venha para a minha igreja. Eu vou te dar o cargo de evangelista. Me disseram que você é um dizimista fiel. Pastor, meu dízimo é bom. São 2.000 por semana. Com mais razão. Vem. Próximo domingo já você vai ser ordenado evangelista. Sabe o que é isso? Politicagem. Dá até nojo ouvir o senhor falar isso, pastor. Mas acontece, irmã. Oi, Nossa, irmã. dá nojo. Eu já tive problemas com 3 igrejas aqui na América por causa disto. E uma igreja jogou, há alguns anos atrás, estou falando há 12, 13 anos, jogou assim na minha cara: pastor, o senhor não é bem-vindo na minha igreja porque o seu dízimo é um dos mais baixos. E o senhor é uma ameaça para o meu ministério. Mas por qual razão? Porque o senhor abre os olhos do povo com a Bíblia. Ok. Nossa, é muito nojento. E o que o senhor sugere? Que o senhor se retire. Como é que é? Que o senhor se retire. Eu não vou lhe expulsar. Porque se eu lhe expulsar, a igreja se divide. O quê? O senhor está me pedindo isso? Vamos fazer o seguinte. Posso chamar minha esposa? No final do culto, eu chamei minha esposa. Repete tudo aqui na frente da minha esposa. Aí, vocês acreditam? Ele repetiu assim, com a maior naturalidade. Minha esposa, sangue quente. O quê? Assim, o quê? Repete de novo. Vou repetir, minha irmã. E repetiu. Minha esposa entrou em parafuso. Segurando o braço da minha esposa. Calma. Não vamos fazer escândalo. Tranquila. O senhor quer que eu me retire? Não tem problema, pastor. Vou fazer o seguinte. Eu vou escrever uma carta de renúncia, numa boa. Próximo domingo eu estou me desligando. É isso que o senhor quer? É exatamente isso que eu quero. Ficamos em paz nos 2 lados. Amém. Fiz a carta de renúncia, a igreja não entendeu nada, me questionaram, mas aí eu tomei o seguinte ponto ético: eu não vou falar nada do assunto. Irmãos, não precisamos, nesses momentos, tomar a defesa.
para falar. Porque quem toma defesa está devendo a alguém. Isso é claro. Quem muito se defende está devendo. Então, quem nos defende, sabe quem é? O Espírito Santo. Anos depois, essa igreja, não vou entrar em detalhes, passou por uma revolução tão grande, ficou reduzida a 4 pessoas. Uma igreja de mais de 500 pessoas. Ficou reduzida a 4, por causa da vaidade, da arrogância dos pastores que pensam que são donos do rebanho de Cristo, mas o rebanho pertence a Cristo. A obra é de Cristo e Cristo faz o que bem entende. Quantos creem que é a obra de Cristo? Quantos creem? Eu ainda creio, gente. Eu sou da moda antiga. Ainda creio que o dono da obra é o Senhor Jesus Cristo. Número 6. O obreiro da casa de Deus é pontual e assíduo nos cultos. É o primeiro a chegar e o último a sair. Já viu essa? E se porventura precisa estar ausente, se comunica, justifica com verdade e não com desculpa esfarrapada. Eu não sei se você já observou que tem aquele obreiro que tem um problema de caráter e ele mente convulsivamente. Não sei se você já teve essa experiência de conhecer um obreiro que tem essa doença, mentira convulsiva. E você sabe quando ele mente. E, às vezes, ele tem até um problema, chega a ser engraçado. Ele mente tão bem que ele consegue se convencer da própria mentira dele. Quem já teve essa experiência de conhecer um obreiro que mente tão bem e chega num ponto que ele mesmo se assusta com o poder de persuasão da sua mentira? Não sei se você já tem, se você tem essa delicadeza. Isso é uma questão de discernimento. Não me faz melhor ou pior do que nenhum de vocês. Eu conversando com uma pessoa, em 10 minutos, eu sei exatamente se a pessoa está mentindo para mim ou não. É uma coisa bem engraçada. E o que deixa mais triste, pastor, que o obreiro que mente, às vezes, acompanha um pouco o seu pastor, viu? Yep. Aquele ditado, né? Pega o exemplo. Diga-me com quem andas e direi com quem és. Esse texto não está na Bíblia, esse é um provérbio popular, mas o texto bíblico está lá em Provérbios, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Se você anda com mentiroso, é inevitável. Você lá na frente, sem querer, sem perceber, inconscientemente, você vai se tornar um mentiroso. Que é isso, pastor? Eu fui chamado para ser luz e sal da terra, eu sei disso. Mas vai chegar num ponto, se a sua convivência se torna muito estreita com aquele mentiroso, é inevitável. Você se torna cúmplice e começa a mentir igualzinho a ele. Se você caminha com uma pessoa iracunda, com o passar do tempo, na medida que a intimidade vai aumentando entre vocês, a pessoa se torna iracunda. Gente, é o que se costuma dizer na psicologia. Se você anda com uma pessoa tóxica, você vai se tornar uma pessoa tóxica. Já ouviram falar dessa expressão? Pessoas tóxicas. Tem muito isso hoje, infelizmente, nas igrejas e no meio dos obreiros. Então, temos que ter muito cuidado. Não estou dizendo que você tenha que viver isolado como um ermitão no deserto. Não, não. Mas nós temos que ter graça de Deus para nós não sermos contagiados por esses maus testemunhos. Muito pelo contrário, devemos ter graça de Deus o suficiente para contagiar a estes. Aí você vai me perguntar, e aquela pessoa que não quer mudar? Aí é uma situação entre ela e Deus. Porque Deus dá até a oportunidade, por exemplo, de usar a sua vida para colocar ao lado de um crente desviado ou um crente que não tem compromisso com Deus, para dar a ele a oportunidade. Talvez você não perceba. Deus está usando a sua vida para dar uma grande oportunidade àquele crente que está andando meio torto. Para pensar. Está acontecendo alguma coisa na sua vida que você está sendo um instrumento de Deus para ajustar a vida de alguém bem pertinho de você. Só que esse alguém não está tendo discernimento da grande oportunidade que Deus está dando a esta ou a esta ou a esta pessoa. Para pensar. Deus está usando você. Só que o outro lado não está entendendo. Número 7. O obreiro da casa de Deus supera limitações, dificuldades e quaisquer situação adversa que surgem diante dele, orando ao Senhor, agindo e buscando o conselho do seu pastor. Aqui nós temos uma dificuldade. Se o pastor é um homem compromissado com a Bíblia, um homem equilibrado, não existe nenhum pastor perfeito.
Não existe igreja perfeita. Não existe. Eu conheço alguns irmãos que muitas das vezes isso me constrange, como ministro do Evangelho. Pastor, eu quero um conselho seu. Aí, antes de eu responder qualquer coisa, procure o seu pastor. Não, pastor, eu não confio no meu pastor. Isso dói no coração. Um membro de uma igreja, ainda que seja nosso amigo, dizer eu não confio no meu pastor, então o que o leva a se manter numa igreja que ele não sente confiança do seu próprio pastor? É estranho isso, não é verdade? É estranho. E eu evito de todas as formas, quando é uma situação dessa natureza, isso aqui é ética, né? Estamos falando de ética ministerial. Isso aqui é ética. Se vem um membro de uma igreja, pode ser a pessoa mais amiga minha, tá? E vem me pedir conselho, a primeira pergunta que eu faço, você já foi primeiramente ao seu pastor? Não. Ok, então vá para o seu pastor. Agora, se a pessoa responder, eu não sinto confiança no meu pastor, eu ainda continuo dizendo, então não vou ser eu que vou te dar o conselho. Não, pastor, só tem que dar, não posso. Porque aí, tudo que eu disser pode ser usado para me incriminar e incriminar a sua pessoa. Mas o que eu posso fazer, então, numa situação dessa? Eu posso lhe dar uma dica, orientações na Bíblia. Mas o que eu acho, eu deixo de pensar, isso eu não posso fazer, porque é antiético. Em se tratando de um aluno, o cuidado é redobrado. É redobrado, porque eu tenho que colocar dentro do parâmetro da educação cristã e não do aconselhamento pastoral, ainda que, inevitavelmente, lá na frente, aquilo ali se torna, né, um indireto aconselhamento pastoral. Mas eu procuro evitar para não criar, sabe o que, mal entendidos, que é muito fácil uma situação dessa natureza, mal entendidos serem gerados. Quantos estão entendendo isso? Agora a coisa vai esquentar um pouquinho mais. Número 5. O que Deus espera, se você puder fazer um highlight aqui, ó. O que Deus espera do seu ministério, obreiro. Meu Deus, isso aqui me dá um fio na espinha. O que Deus espera de mim. Irmão Wilson, o irmão já se perguntou o que Deus espera do irmão, do seu ministério? Irmão Robson, o irmão já se perguntou o que Deus espera do seu ministério? Irmão Cleiton, o irmão já se perguntou o que Deus espera do ministério do irmão Cleiton? Irmão Wellington, o irmão já se perguntou o que Deus espera de mim, do meu ministério, Wellington Braz Silva? Isso aqui é sério, gente. Essa pergunta todo dia eu me faço. Todo dia. Gente, é um negócio que me incomoda. Ah, pastor, o senhor não tem segurança do seu chamado? Tenho. Eu tenho tanta segurança do meu chamado que eu sei que eu sou falho, que eu sou necessitado, que eu sou carente e que eu tenho hoje uma responsabilidade, ó, enorme nas minhas mãos, além da minha família, que é uma tremenda de uma responsabilidade. Eu tenho hoje uma responsabilidade com mais de 100 alunos. E eu tenho pedido todos os dias, Deus, me ajuda, porque esse negócio não é fácil, não. Então, vamos lá. 6 coisinhas que eu separei à luz da Bíblia. Que esteja disposto a servir e não ser servido. Obreiro que quer ser servido não serve para obreiro. É o que diz na Bíblia. Mateus 20, 28. Ei, se você é obreiro, mas ama ser servido, você está em lugar errado. Obreiro que é obreiro qualificado para servir ao reino tem que aprender a servir. Agora eu vou dizer para vocês uma revelação bíblica. Essa aqui incomoda. O capítulo 14 e o capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus traça uma escadinha. Me acompanhe. Jesus traça uma escadinha. Essa é uma escadinha de 3 degraus. E os 3 degraus dessa escadinha, na ordem, se chama discípulo, servo e amigo. Vou repetir. Jesus, no capítulo 14 e no capítulo 15 do Evangelho de São João, ele traça uma escadinha, bem pequenininha, mas 3 degraus enormes, um mais alto que o outro. O primeiro degrau chama-se discípulo. Jesus nos chama primeiro para sermos discípulos. Ninguém pode servir primeiro, a não ser que aprenda a ser discípulo. Aí o problema que nós temos. Muita gente está querendo servir, mas muita gente não está querendo aprender a ser discípulo. É mais fácil eu fazer um discípulo para me seguir do que eu fazer um discípulo para Jesus. Me perguntaram esses dias,
Qual é o seu discípulo mais fiel? Querendo perguntar, o meu aluno mais fiel. Não, eu não tenho no meio dos alunos um discípulo. Aí ficaram assustados. Como? Só deve ter dezenas de discípulos. Não. Eu vou dizer quem é o meu discípulo. E eu choro todos os dias porque ele é meu discípulo, meu próprio filho. Que? Esse é meu discípulo. E eu peço misericórdia, porque ele imita os meus erros, as minhas falhas e as minhas manias. Quando eu olho para o meu filho, com as manias dele, eu falo, esse aí não é meu filho, não, esse sou eu. Essa é a falha do meu discipulado. Aí eu chego para o meu filho, toma vergonha na cara. Pai, como é que eu vou tomar vergonha na cara que eu aprendi com o senhor? Então vamos tomar nós dois vergonha na cara. Porque o problema está em mim. Gente, quando eu comecei a me dar conta disso, eu entrei em desespero. Falei, não, o único discípulo que eu tenho é meu filho. E olha, eu todos os dias me arrependo. Senhor, me ajuda a fazer do meu filho discípulo de Jesus. Eu tenho lutado, irmãos. Depois de um tempo, você se dá conta que você, sem querer, se torna discipulador do seu próprio filho. Mas agora, nos últimos 5 anos, eu estou batalhando para fazer do meu filho discípulo de Jesus. Olha que coisa séria. E eu sempre digo, nenhum aluno meu pode e deve ser meu discípulo, porque vai dar errado, vai dar com os burros na água. Mas eu batalho para fazer de cada aluno da nossa escola teológica um discípulo que siga Jesus. Esse é o problema dos grandes líderes das igrejas que estão crescendo, bombando. Eles estão esquecendo do valor do discipulado, estão fazendo discípulos para eles e não discípulos para Cristo. Por isso que lá na frente eles não sabem servir. Eles vão mal servir da mesma medida que aprenderam a ser discípulos de homens e não discípulos de Cristo. Estão notando, gente? Primeira escadinha, aprender a ser discípulo de Cristo. E como é difícil, gente, ajudarmos as pessoas a aprenderem a ser discípulos de Cristo. É mais fácil eu pegar o irmão Cleito, mesmo lá no Brasil, e trabalhar na cabeceira do irmão Cleito para ser meu discípulo. Aí daqui a pouquinho vai ter as minhas manias, os meus cacuetes, os meus erros e os meus fracassos. Mas Jesus disse, ide e fazei discípulo em meu nome. Essa expressão, fazer em meu nome, vocês que sejam parecidos comigo, que sigam o que eu ensinei a vocês, que aprendam o que está escrito aqui. É fácil fazer discípulos em nome de Jesus? Não. Porque você tem que anular você próprio. Ou colocar o seu eu lá no cantinho e colocar ali, ó, Jesus. Tem que ser o foco. Segunda escadinha, segundo degrau dessa escadinha, servo. Como é difícil ser servo. Se você me disser que é fácil servir ao Senhor, eu vou te desmentir na Bíblia. É um negócio mais difícil. Discípulo é o primeiro degrau. O segundo é aprender a ser servo. Muita gente querendo servir. Muita gente querendo bandejinha na mão. Mas pouca gente querendo servir. Pouca gente querendo suar a camiseta. Pouca gente querendo ficar no bastidor. Ah! Tá percebendo? Muita gente querendo aparecer. O servo não aparece. O servo sempre está escondidinho. Ele está fazendo tanta coisa, mas ninguém está vendo ele. Está difícil, gente. Hoje nós temos uma geração de exibicionistas que não são servos. Isso é sério, isso é triste, isso é grave. Que Deus nos chame, que Deus fale conosco. Eu preciso ser servo. E ser servo quer dizer, ele cresça e eu desapareça. Ele cresça, eu fico lá atrás, fazendo e ninguém está me vendo. Mas ele está vendo e ele vai me recompensar também no secreto. E o terceiro degrau, amigo. Não mais vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Lembra-se desse texto que Jesus falou? Amigos. Mas para chegar a ser amigo, você primeiro tem que aprender a ser discípulo. Para aprender depois a servir. Para depois a ser amigo. Amigo é o grau mais elevado de intimidade. Pastor, quantos amigos talvez existam hoje entre os obreiros? Não me pergunte. Eu tenho até dificuldade em te dizer essa resposta. Ela é complicada, porque pode soar como julgamento. E não estamos aqui para tomar o posicionamento de juízes. Vamos lá.
O que Deus espera do ministério de obreiro? Que primeiro que esteja disposto a servir e não servir. Número 2, que lute em favor da igreja e não contra ela, como muitos fazem. Número 3, que seja um exemplo para a igreja como obreiro aprovado. Perceberam o que a Bíblia fala? Apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar da palavra. 2 Timóteo 2,15. Se existe essa expressão, obreiro aprovado, está me acompanhando? Isso quer dizer que tem os obreiros reprovados? Claro, claro que tem. E hoje, nas nossas igrejas, temos esse time de obreiros reprovados? Está crescendo. O grupo dos obreiros reprovados. Estão pensando que estão abafando e acontecendo. Que Deus tenha misericórdia de identificarmos esses obreiros reprovados e até mesmo ajudá-los, na medida que eles têm humildade em reconhecerem que já foram reprovados há algum tempo. Na prática da palavra, no tratamento amoroso e sincero para com os irmãos, no exercício da fé e na pureza de coração e sem maldade e malícia para com os outros. Número 4, que traga no coração a ideia de unidade e não de divisão. Ei, meu Deus! A síndrome de Lúcifer tem invadido hoje alguns ministérios. É mais fácil eu apresentar uma ideia que venha dividir do que unir, porque unir implica você abrir mão de coisas minhas pessoais e mostrar que o reino só se fortalece com união e unidade. Vou dar um rápido exemplo, nós vamos terminar em 10 minutinhos. Um rápido exemplo. Há uma diferença entre união e unidade. Há uma diferença entre união e unidade. A Bíblia diz: quão bom que os irmãos vivam em união. É bom viver em união, mas melhor é viver em unidade. Mas qual a diferença? Não é sinônimo? Não. União é estarmos todos congregadinhos no mesmo lugar. Quer um exemplo mais prático? Uma sacola de batatas. Alguém já pegou uma sacola dessas de 60 quilos de batatas? Alguém já teve esse privilégio? Eu, num acampamento de jovens há muitos anos atrás, eu amava pegar aquele sacolão de batatas, abria para fazer o quê? Batata assada, batata frita, purê de batata. Eu comecei a aprender, é uma coisa meio desagradável para alguns, né? Descascar batata. Mas aprendi numa sacola de batatas a identificar que há batatas grandes, batatas médias, batatas pequenas, batatas machucadas, batatas lisinhas, bonitinhas, batatas feias. Em uma sacola de batatas você vê batatas de diversos tamanhos e espessuras e cascas. Aí quando você começa a descascar as batatas, aí você começa a observar uma grande diferença. Elas já não são mais as grandes, as médias, as pequenas, as lisas, bonitas, feias ou machucadas. Elas começam a ficar bem parecidas. Aí quando você vai cortando as batatas, você vai colocando lá naquele caldeirão e começa a trabalhar com o processo que chegamos a se transformar em purê. Alguém já fez purê de batata? Não importa o tamanho da batata na sacola. Aquilo ali é união, está tudo unido. Mas a unidade é quando as diferenças, né, o descascar as batatas vão desaparecendo, uma a uma. E chega ao ponto que todas ficam iguaizinhas na unidade do que é o purê. Você consegue ver as diferenças num purê de batatas? Jamais. Quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Temos que viver em união, congregados. Mas não pode ficar só na união. Tem que passar para a unidade. E essa é a parte mais difícil. O descascar as nossas diferenças a ponto de vivermos a unidade do que é o purê de batatas. Quantos entenderam essa ilustração? Então, que Deus nos ajude a ser com o meu irmão um purê de batatas. Porque não vamos encontrar diferença. Eu não vou encontrar no irmão Wilson a diferença da batatinha que ele é. Eu não vou encontrar diferença no irmão Robson a batata que ele é. O objetivo é que todas as cascas sejam tiradas e que sejamos a unidade que Cristo quer que sejamos. Número 4, que traga no coração a ideia de unidade e visão. Número 5, que respeite a opinião do seu próximo. Deus não espera que sejamos iguais. Escute essa. Mas sim que tenhamos o mesmo propósito.
e aplicação em sua obra. Oh, coisa boa! O irmão Wilson pode pensar diferente, mas não atrapalha de eu ser o irmão com ele. O irmão Robson pode pensar lá no sul e eu no norte, mas isso não impede que, através das nossas diferenças, possamos caminhar no mesmo propósito. A irmã Vanessa pode estar pensando lá no oeste, mas não impede com que eu e ela convivamos bem, olhando para a mesma meta. O problema é que hoje a imaturidade de muitos obreiros querem fazer valer a sua opinião, mas não estamos aqui para valer a nossa opinião, estamos aqui para lutarmos pelo mesmo propósito. E número 6, que respeite o seu pastor, obedeça-o, honre-o e procure imitá-lo. Agora tem um detalhe interessante. Se você ler o contexto, não o texto, de Hebreus 13, 7, é aquele pastor que está comprometido com a verdade, comprometido com a palavra, comprometido com a decência, comprometido com a ordem, comprometido com a santidade. E eu não posso cumprir esse respeito se ele não tem respeito pela Bíblia, se ele não tem respeito com a disciplina, se ele não tem respeito com a santidade, se ele não tem respeito com a luz, porque aí eu terei que ser um cúmplice na mesma medida do desrespeito, da infidelidade que ele é. Quantos estão entendendo, irmãos? Não estou dizendo que você tem que brigar com o seu pastor. É simplesmente deixar claro, ó, pastor, desculpa, mas eu não vou seguir o seu exemplo, não. A luz da Bíblia só está fora. Já falei isso com vários pastores e eles... Primeira coisa, o dedão, quem é você para me dizer isso? Eu sou o pastor presidente. Que legal! Eu sou coroinha. Se eu sou o pastor presidente, eu sou coroinha. Eu sou o menor dos menores. Eu não sou ninguém. Se o senhor acha que é o dono da obra, amém. Fique com a obra que o senhor pensa que é sua, mas ela é de Jesus. E a seu tempo, Jesus, né, vai reivindicar o que a ele lhe pertence. Amém? Vamos parar por aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Isso é só uma introdução, cara. Só uma introdução. O motor vai esquentar mesmo a partir da próxima aula. Próxima aula, você venha preparado que a gente vai entrar em alta velocidade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Está tudo certinho até aqui agora? Isso é só introdução, gente. Na próxima aula, a gente vai entrar numa parte bem interessante. A chamada do obreiro. Vamos falar sobre os 12 apóstolos, sobre a natureza da chamada, a chamada para o trabalho, a chamada e o preparo intelectual, o mérito das escolas de preparação, como as nossas e tantas outras que existem por aí. Vamos falar sobre os ministérios e as suas divisões. Tá? Vamos falar sobre o que é o profeta, evangelista, o pastor, o presbítero, o diácono, a mulher no ministério pastoral. Ai, papai, essa é polêmica, calma. Vamos falar tudinho dentro da Bíblia, nada da nossa cabeça, nada do nosso ponto de vista, né? Vamos falar dos líderes de mocidade, líderes do círculo de oração. Vai dar tudo isso em 5 semanas? Não, não vai dar. A gente vai enxugar o máximo do conteúdo desta apostila, que procurei fazê-la não muito grande, mas o mais rica possível, né? Para que desse o melhor número de informações. Rapidinho, gente. Essa semana aqui vocês vão se divertir com esse exercício. Ó, essa aqui é a nossa página de exercícios, tá bom? Para essa semana você vai fazer somente a página 1, preste atenção, ó, essa e esta aqui. Essa semana, só para começar a diversão, ó. A primeira página está numerada, página 1 está aqui, ó. Página 1 e a página 2. Só 1 e a 2. Esta semana. Então, a gente vai corrigir na próxima aula a página 1 e a página 2. Vai com calma, com tranquilidade. Leia a apostila, não é muito grande. Se você tiver que fazer uma revisão da aula, revendo, né, o vídeo de hoje, eu acredito que valerá a pena, certo? E aí, na outra aula da outra semana, vocês então vão terminar a página 3 e a 4. Só isso, pastor? Só isso? Só que dentro tem um conteúdo tremendo. E aí, em cima disso aqui, como vocês já sabem, a gente vai tirar o conteúdo para a nossa provinha. Perfeito? Irmã Eni, pois não? Pastor, eu queria, se não for atrapalhar,
se eu puder rapidinho, eu estava meditando lá em João capítulo 7, quando os irmãos de Jesus mandam ele ir para aquela festa que ia ter lá dos judeus, e eu não entendo, por que eles mandam Jesus ir e Jesus, assim, fala que não vai? Jesus na festa dos tabernáculos. Ok. Mas Jesus subiu para a festa, então subiu também publicamente, mas em um culto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntaram, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, enganam o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Era muito fácil. Se a irmã lê todo o capítulo 7, qual era a ideia na festa dos tabernáculos? Várias pessoas ali eram simpatizantes à pessoa do Senhor Jesus. Por serem muito simpatizantes, eles descobriram que ali seria a oportunidade de ouro de fazerem uma proclamação pública dele como Messias de Israel, ou seja, como o herdeiro legítimo que poderia assumir o trono de Israel. Se isso acontecesse, haveria uma revolta entre os judeus. Primeiramente, Pôncio Pilatos ia entrar em uma completa indignação. Segundo, Herodes ia se mover e ia chacinar o povo, ia ter um massacre. Terceiro, o Império Romano ia ficar indignado e então enviar as tropas e arrebentar com os israelitas e destruir a Palestina. Então, Jesus, já antevendo esta possibilidade, né? Ele simplesmente, não, essa é a pior hora para eu me expor publicamente. Porque há momentos que você vai observar que Jesus fazia questão de se expor publicamente, mas havia momentos que eram altamente sensíveis e delicados que não era apropriado Jesus estar exposto, porque significava o quê? Um estopim para uma rebeldia, para uma rebelião, e isso abortaria, né, os planos de Deus. E os planos de Deus não poderiam ser de forma nenhuma comprometidos, né? Então, esse texto é uma dessas demonstrações que Jesus já sabia que ali era o momento ideal, adequado, né, que o povo iria proclamá-lo Messias. Ele já sabia disso, através da onisciência que o Pai lhe conferiu. Ele não, agora não. Nessa eu não me meto não, porque vai ter problema. Então, Jesus saiu fora. Já tem ocasiões que é interessante, né? Jesus faz questão de estar ali com o povão, faz o milagre, faz a ação que tem que fazer, e sabe o que acontece? De repente, o que ele faz? Desaparece. Coisa mais louca. Sobretudo nos momentos de cura. Nunca vi em nenhum momento Jesus fazer a cura e ficar para receber o aplauso. Olha que coisa linda, que exemplo. Jesus curava e dizia, não fales para ninguém. Não? Que fui eu que fiz. Muito pelo contrário, ele mandava o camarada calar a boca. Foi ele! Quando levantava o dedão para procurar Jesus, cadê Jesus? Sumia. Porque Jesus não podia ser aclamado rei dos judeus na hora errada. O único momento que Jesus aceitou essa aclamação foi quando ele entrou montado sobre um jumentinho na cidade de Jerusalém, para que cumprisse a profecia do profeta Miqueias. Era o único momento que Jesus podia aceitar a aceitação, o aplauso público, porque ele veio para isso, né? Para cumprir a profecia do profeta Miqueias, mas na hora e no tempo certo. Fora disso, qualquer manifestação de exposição pública da parte de Jesus viria atrapalhar o projeto de Deus. Perfeito? Amém, irmãos? Está tudo entendido? Rapidinho? Posso dar um testemunho de 10 minutos? Não vou passar de 10 minutos, vou tentar ser o mais rápido possível. Irmãos, Por que você está fazendo isso? preste atenção. Muito mal educado. Alguns de vocês, com exceção da irmã Ana Lu, né, que não estava aqui conosco, há umas 3 semanas, sabem que eu apresentei uma causa quase que perdida, pedindo oração para que Deus interviesse. E 4 dias depois, ele interveio de uma maneira maravilhosa. Esse testemunho tem o objetivo de animar sua fé. Eu estou vivendo num apartamento aqui em Malden, na área da Grande Boston, já há 7 anos. Estou na América há 21 anos com a minha família, procurando fazer a obra do Senhor. Eu fui trazido por uma igreja de portugueses lá do Brasil, né, da igreja Philadelphia em Danbury, Connecticut, e aqui viemos para ajudar a abrir escolas teológicas, e tem sido o nosso ministério ao longo dos últimos 21 anos. E de março até aqui, Deus tem nos surpreendido com a nossa própria escola teológica, a nossa própria faculdade, né, que Deus colocou nas nossas mãos sobre condições sobrenaturais. Não vou entrar em detalhes, alguns de vocês conhecem um pouco a nossa história, né, que foi do sobrenatural que Deus colocou essa faculdade toda documentada nas nossas mãos. E isso foi também um milagre.
Eu parto de princípio que quando certas coisas acontecem, são milagres. E agora aconteceu um outro milagre, tão grande como a faculdade teológica que nos foi colocada nas nossas mãos a partir de março. Estou vivendo, repito, numa casa, num apartamento, né? Alguns dos irmãos aqui da área conhecem meu apartamento, é um apartamento de mais de 130 anos, muito antigo, né? Irmão Wilson conhece a fachada, ele nunca esteve aqui no meu apartamento, mas talvez vai conhecê-lo nos próximos dias, talvez. Ele é muito antigo. Por ser muito antigo, ele passou por poucas reformas, 2, 3 reformas, e de 3 meses para cá, meu apartamento começou a apresentar problemas estruturais gravíssimos, né? Houve uma ventania, que eu creio que o irmão Wilson deve se lembrar, no mês de maio, que destelhou aqui muitas casas na área da Grande Boston, e aqui não foi diferente, né? Levantou uma placa de ferro e rachou o meu roof. Literalmente, abriu uma rachadura de mais de 80 centímetros, e aí começou o meu pesadelo, né? Toda vez que chove, essa fissura de 80 centímetros começou a trazer goteiras dentro onde eu estou aqui, no meu escritório, e goteiras na minha cozinha, que estão na parede à frente. Conversando com o dono da casa simplesmente se recusou a fazer o conserto. Aliás, ele colocou uma condição: eu só faço o conserto se eu dobrar o valor do seu aluguel. O quê? O meu aluguel, eu entrei aqui há 7 anos pagando $1.300 por mês. Hoje eu pago 1.550. Estou aqui há 7 anos. Estive 4 anos vivendo sob contrato, e já 3 anos eu vivo month by month, mês a mês. E fora esse problema, teve um dia de julho, creio que os irmãos daqui de Boston sabem, que nós tivemos 3, 4 dias em altas temperaturas, quente demais. Por incrível que pareça, coincidência ou não, isso provocou nesse dia, foi uma quarta-feira, um curto-circuito aqui dentro da minha casa. Não me lembro se foi uma quarta ou uma terça, que até tive que cancelar as aulas. Esse curto-circuito incendiou 9 tomadas na minha casa. Chamei um eletricista de plantão, ele foi na minha caixa de energia lá no basement e disse: pastor, a instalação elétrica da sua casa está comprometida. Eu só vou lhe cobrar a visita. Ele me cobrou $50 a visita e disse: o dono da casa vai ter que fazer os reparos de cabo a rabo. Ele deu um orçamento, $17.500. Depois eu chamei uma pessoa que é especializada em roof, ela fez um orçamento, $20.000. Aí eu apresentei ao dono da casa. O dono da casa: faço. Eu tiro o seu aluguel de 1.550 e jogo para 3.200. Fechado? Fechado coisa nenhuma. Não aceito isso. Então, o senhor conviva com os problemas. Mas isso não é justo, o problema é seu. Eu faço a obra, mas a questão é eu dobrar o valor do seu aluguel. Não tem como pagar 3.200. Então, se vire. Meu apartamento tem 4 quartos. Esse é o problema. 4 quartos. Entramos em desespero. Começamos a procurar casa aqui, casa colar. Eu precisava de um apartamento, uma casa de 3 quartos. Não tenho encontrado por menos de 2.500, 2.600, 2.700, 2.800 na área de Malden, Everett, Saugus, Somerville, Chelsea. Rodei mais de 60 lugares em 8 cidades da Grande Boston. Parti para o estado de Connecticut. Fui a Nova York, fui a New Jersey procurar imóvel para alugar. Nada abaixo de 2.600, 2.700, 2.800. Começou essa época de chuva. Minha casa, eu tenho colocado lona de caminhão aqui, irmãos, aqui atrás, não tenho vergonha de dizer isso não, lona de caminhão para não comprometer os meus computadores e as impressoras. Lona de caminhão na minha cozinha. Entramos em um total desespero. O que podíamos fazer? Orar. Orar, orar. Já estávamos com uma causa perdida. Senhor, ilumina-nos. O que nós vamos fazer? Deus usa meu filho. Pai, encontrei um site na internet com ofertas de casas. Postando meu filho. Pai, mas é para comprar. Você está doido? Não faz sentido, nós não temos condições. Pai, nós vamos comprar uma casa. Deus vai dar esse milagre. Meu filho, acorda. Nós não temos condições de comprar uma casa. Pai, Deus vai dar. Como é que você sabe disso? Falou comigo. Eu estou procurando. Em 2 dias, meu filho encontrou 12 ofertas de casas a um preço astronomicamente baixo, mas não aqui em Massachusetts, na Flórida. E eu falei: Deus, eu não tenho plano de ir para a Flórida. Não tenho condições. Pai, vamos orar. Está aqui 12 casas. Deus vai falar no nosso coração 2. Vamos pedir um sinal a Deus? Meu filho tem 25 anos. Irmão Wilson conhece o nosso filho. Menino de Deus. Resumindo, de 12 ficaram 2 opções. E Deus fala no meu coração: pega essas 2 opções,
faz uma viagem relâmpago e vai ver essas duas casas. Falei, Deus, eu vou dar uma de doido. O que é isso? E a angústia foi tão grande que eu fiz uma viagem relâmpago numa sexta-feira de manhã. Eu fui a Orlando, Flórida. Fui de manhã e voltei no final da noite de uma sexta-feira. Vimos duas casas. Uma townhouse, $180 mil. 3 quartos, 3 banheiros, construída em 1985 num condomínio fechado. Estive com a Real Estate, me atendeu muito bem. Soube que eu era de Massachusetts, ficou assustado. E agora? Você vai comprar essa casa? Não sei. Vamos ver se vocês se qualificam. Aí voltei para Boston, minha família viu a casa, que entramos numa comunicação via WhatsApp vídeo. Minha família amou a casa, uma townhouse. E aí começamos um processo muito louco, muito louco. Aí eu apresentei a minha documentação, os meus impostos, eu não qualifiquei, fiquei muito abaixo do exigido. Já o meu filho, que trabalha no aeroporto de Boston, ele foi aprovado em tudo. Aí começamos o processo. Irmãos, para resumir, meu filho foi aprovado em tudo. E ele tem o DACA, ele tem o Employment Authorization. E aí foi o processo, a parte mais difícil. O lender, né, que é a pessoa que representa o banco. O seu filho tem documento, só o Employment Authorization. Manda toda a documentação do seu filho. Vai ser tudo feito no nome dele. Meu filho foi aprovado e uma lender, uma brasileira, lá na Flórida, de Coral Springs, disse: eu estou há 18 anos trabalhando nesse negócio. Eu nunca vi um banco aceitar o Employment Authorization de alguém que não é cidadão e colocar num programa que é só para cidadãos. Mas qual o problema? Seu filho foi aprovado com os juros mais baixos e a entrada mais baixa. 3% de entrada e 3% ao ano de juros. E eu falei, quando é que vai sair tudo isso? $17 mil. Hã? Mas eu não tenho isso. Aí o Espírito Santo falou no coração de minha esposa e de meu filho. Essa semana vai acontecer. A causa estava perdida. Estava nesse processo. Nessa semana, eu não posso entrar com nomes, porque é uma coisa de ética. 3 alunos da nossa escola teológica receberam de Deus a seguinte ordem: pastor, vou pagar o meu curso durante 1 ano. Aconteceu numa terça, numa quarta e numa quinta. 3 alunos de 3 turmas diferentes. Vou pagar o meu curso todinho, 1 ano, numa terça, numa quarta e numa quinta. Irmãos, eu não entendi nada. No que eles mandaram os valores de 1 ano, 12 meses do curso. Não, aqui tem dinheiro demais. Não, pastor, Deus falou no meu coração para dar uma pequena ofertinha. O Espírito Santo falou, há uma necessidade a ser cumprida com urgência. Eu não entendi nada. Senhor, os 3 alunos que pagaram 1 ano de curso e dando uma pequena ajudinha, fechou em $17 mil. A honra e a glória eu dou para o Senhor nosso Deus. O meu mortgage vai ficar em $1.000. 1.000. A honra e a glória ao nome do Senhor. Dia 30 de outubro estamos nos movendo para Orlando, Flórida. Para a glória do Senhor. Num townhouse. Vou mandar as fotos para vocês verem. Pastor, vai mudar antes que nós. 30 de outubro. Vai mudar antes que nós. Sério? Vamos morar perto ali. Aí eu saio 4 horas de carro. Coisa boa! 3 horas e meia, até Orlando. Já. O irmão vai tomar café na minha casa e eu vou jantar na sua. Tá bom, pastor. Combinado. Meu Deus, gente, vocês não estão entendendo, gente. A gente está vivendo um sonho. Nunca tivemos nenhuma condição. As finanças da faculdade, de uma certa forma, estão caminhando, graças a Deus, mas por uns dias ficou zerado. Zeradinho. Aí meu filho, pai, está tudo zerado, mas Jesus vai... O mesmo Jesus que providenciou vai trazer tudo de volta. Não se desespera, não. Essa obra foi dele, mas Deus começou a usar meu próprio filho. Eu estou dando esse testemunho, irmãos, para vocês crerem que o impossível existe, mas não nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, o impossível não existe. Não existe. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não vai mudar nada, continuamos as nossas aulas, não vai mudar absolutamente nada. Só geograficamente voltar
afastado daqui, da área da Nova Inglaterra, entende? Mas vamos estar na mesma comunicação, as mesmas aulas, o mesmo material vai ser enviado para vocês via correio, não muda nada. Aliás, muda a minha localização geográfica. Eu já estou sabendo que na Flórida, Deus vai estar abrindo a porta de algumas igrejas hispanas para nos avançarmos, né, com a nossa faculdade teológica com os hispanos. Assim que eu peço, por favor, as vossas orações. Quero agradecer as orações que vocês fizeram em nosso favor. Tá? Esse testemunho estava aqui engasgado, mas como já todo o processo foi fechado, dia 28, meu filho vai a Orlando para receber as chaves e o contrato. E nós vamos dar esse testemunho na nossa igreja local, que o nosso Deus ainda faz milagres. Você ainda acredita em milagre? Você acredita? Você acredita? Gente, nós não tínhamos economia, estou falando sincero. Nós não tínhamos economia nenhuma, nós vivíamos o dia a dia. O nosso sustento é providenciado através da sua mensalidade, entende? E fazer a manutenção da escola. Mas Deus foi tão tremendo que ele usou alguns alunos para dizer, não, vou dar um empurrãozinho, para não perder a porta que eu abri. E Deus é assim, Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. Me permita terminar dizendo o seguinte, irmão Wilson, a porta que Deus vai abrir na sua vida, ninguém vai fechar. Lamai que assumebias. Vai ser uma porta de excelência. Lamaka subanabacaia. Irmã Ana Lu, eu não lhe conheço. Benei que essa maia. Mas Deus tem coisa grande. A luta ela é muito grande na sua vida. São impedimentos que muitas das vezes desanimam a senhora de dar um passo à frente. Menez. Mas o Espírito Santo me ordena dizer à senhora, Lamanagasúbias, toda essa luta tem um porquê. Mas não pergunte a Deus por quê, para quê. A senhora está sendo treinada na escola de Deus para ser uma mulher que vai influenciar a muita gente que está no buraco, muita gente que está lá embaixo. Guarda isso no seu coração, você não está sozinha, não. O Espírito Santo é o seu companheiro. E a chamada que ele lhe deu é muito grande. Irmão Robson, coisa linda. O irmão tem pedido muitas coisas diante de Deus, e algumas delas não têm sido atendidas. Mas tem um pedido em particular que o irmão tem estado incomodado. E é este pedido que Deus vai lhe conceder, em breve tempo. Há um pedido que o irmão tem feito a Deus, é da Caçanemenéias. E esse pedido tem lhe incomodado muito. E ele vai lhe dar. Justamente este. Que o irmão tem questionado a Deus. Ele vai lhe dar. Irmã Eni, Deus ainda nem começou o que ele tem na sua vida. Ele nem começou. Ele vai lhe dar um sinal nos próximos dias e semanas. E a senhora vai entender essa palavra que eu estou trazendo da parte de Deus. Ele vai lhe dar um sinal claro de algo que a senhora tem apresentado a ele. Fica tranquila. O que há de vir virá e não tardará. Irmã Vanessa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vejo 2 colunas enormes dentro da sua casa. 2 colunas. Enormes. E está a senhora e o seu esposo agarradinhos. Estas 2 colunas. Não sei exatamente do que se trata essas 2 colunas. Mas é por causa dela que vocês estão de pé na presença de Deus. Essas 2 colunas são fortes. Essas 2 colunas têm mantido a fé de vocês acesa. Essas 2 colunas têm mantido vocês de pé. Essas 2 colunas têm dado estabilidade emocional e psicológica na vida de vocês. Não sei do que se trata essas 2 colunas, mas Deus me mostra, elas são enormes. E está a senhora e seu esposo abraçadinho nela, lá Manabaqué. E Deus vai mover essas colunas para fazer uma tremenda obra na caminhada da sua vida e de seu esposo com a sua família. Irmão João e irmã Terezinha, antes que vocês me dissessem, né? Irmão João me falou que ia se mudar no domingo. Eu já tive um sonho rápido, rápido demais com o irmão João, da Labai, levantando uma bandeira, Labai como içando uma bandeira, lá uma bandeira descia
e outra subia. Lecassumineia. Esse é o sonho que eu tive com o senhor semana passada, irmão João. Eu ia dizer isso para o irmão, mas o irmão não foi na minha frente e disse, pastor, estou nos mudando. Eu falei, não, vou ficar quietinho, vou falar na hora certa. Labadeleias. A bandeira descendo é uma etapa que está se fechando. A bandeira subindo é uma etapa nova que está se abrindo na sua vida. E na sua vida, irmã Terezinha, subidéias. Essa nova etapa vai ser de grande impacto na vida de vocês. Deus não está movendo vocês para dar uma situação melhor no plano financeiro, não. Deus está movendo vocês porque há uma urgência na vida espiritual, não apenas de vocês, mas de vidas que vocês vão alcançar. Lá da Labacandalaia. Guarde isso no seu coração, irmão João. Da Labacan. Guarde isso, minha irmã. Deus está descendo uma bandeira para levantar outra, porque Deus tem urgência em usar vocês naquele lugarzinho que já está tudo preparado. Escuta, vocês vão chegar lá, vão encontrar tudo preparado lá, e a preocupação que está incomodando vocês sobre aquilo que está faltando, Deus vai surpreender vocês uma semana antes. Uma semana antes de vocês chegarem lá, Deus vai dar uma tremenda surpresa. Vive o Senhor dos Céus, vocês vão ter que dar testemunho dessa surpresa. Vão ter que dar testemunho. Eu principalmente, estava sempre preocupada, porque eu falei assim, aqui eu tenho meu trabalho, falei assim com meu marido, falei, eu cheguei lá desempregada. Não, você está enganada, você está enganada. Eu quero ouvir a tua aprovação. Falei, porque se o Senhor aprovar na saída, eu sei que provisão dele vai chegar, irmã. Gente ali esperando pela nossa ajuda, com certeza. Confie que Deus vai surpreender vocês com uma provisão enorme. Irmão Wellington, irmão Cleiton, falando em provisão, Deus tem provisão para vocês também. Deus tem uma provisão espiritual para o irmão Wellington. Enorme. 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 Depois o irmão vai dar o seu testemunho, irmão Cleiton. Deus tem uma provisão também. E é espiritual também, irmão Cleiton. Só prepara o seu coração. Há uma provisão espiritual a caminho de uma maneira maravilhosa. Para terminar, para a gente orar, gente. Meu filho ganhou a transferência para trabalhar no aeroporto de Orlando. Foi o sinal final. Jesus, para terminar o pacote, eu quero 2 sinais. Trabalho para o meu filho e trabalho para minha esposa. A chefona da Mary Kay. Minha esposa costura para a chefona da Mary Kay. Quando a minha esposa diz, estamos indo para Orlando, o que a chefona da Mary Kay diz? Vou fazer 3 contatos e você vai já chegar lá com 3 trabalhos. Minha esposa já tem 3 trabalhos em Orlando. Eu falei, tá bom, senhor, agora, e o último sinal? Eu quero agora o mais difícil, mover o coração do chefe do meu filho. Eu falei, meu filho, agora você vai ter que encarar o leão. Meu filho, ai, pai, vai encarar o leão. É agora ou nunca, agora que vai fechar. Meu filho só disse, boss, I need to go Orlando. Ok, I'll give you your transfer letter. Assim, não durou nem 2 minutos. Jesus, quando tem um projeto, ele faz, irmãos. Vamos agradecer a Deus? Vamos louvar o nome do Senhor a Deus? Eu estou feliz com a vitória de vocês. E agradecido porque vocês me ajudaram a alcançar uma tremenda vitória. Mas ainda vou ver a vitória de cada um de vocês. Farei questão... Eu vou estar sempre viajando entre Orlando e Boston. Então, e também vou visitar nossa irmã Nalu lá em Nova Jersey, que não é difícil, né? Pertinho. Vou visitar cada um de vocês. Coisa engraçada, né? Vou estar longe, agora vou estar me deslocando mais do que nunca para cá, né? Porque nós teremos responsabilidades com várias formaturas daqui para frente. Mas eu quero pedir, irmão Wellington, nesse momento, a levantar esse clamor de agradecimento. Tá? Nesta oração, nós vamos agradecer 3 coisas. Essa vitória que o Senhor alcançou a minha família. Eu quero agradecer também a vitória que Deus vai alcançar você como homem, mulher de Deus e família, tá? E também quero, nesta oração, agradecer todas as vitórias que vocês estarão colhendo nessa escola teológica. Porque, irmãos, nós estamos aqui para aprendermos juntos, para chorarmos juntos e para nos alegrarmos juntos em nome de Jesus, tá? Então, essa oração é só de agradecimento. Não vão pedir nada, tá? Mais uma vez, meu muito obrigado pelas orações de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu não podia ficar calado sem compartilhar essa grande vitória, porque vocês são parte desta vitória no poderoso nome de Jesus. Irmão Wellington, com a palavra de oração. Deus, obrigado, Pai amado, por esse momento maravilhoso nos deu. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai, por essa bênção que o Senhor deu, por nosso pastor, meu Pai, nosso
mestre, meu Pai, na palavra, que nos está ensinando, Aleluia. meu Pai, cada dia mais. Obrigado pela família dele, seu Deus, que sempre a gente tem orado por ele, meu Pai, que a gente vê, meu Pai, como ele tem passado, apertado, meu Pai, que depende, meu Pai, da escola para sobreviver. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor realizou um sonho, meu Pai, que estava até no meu coração, no coração da minha esposa, Senhor Deus, que ele tenha a casa dele próprio. Isso é um sonho realizado, meu Pai. Amado, eu tenho certeza que o coração dele está, meu Pai, palpitando, Senhor Deus, de amor, Senhor Deus, de gratidão. Obrigado, Senhor Deus. Essa maravilhosa, essa escola teológica está ensinando, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, a te adorar, aprender a Deus, eu lhe peço, Senhor. Muito obrigado e te agradeço, Deus, de já, meu Pai. A nossa gratidão é tremenda por ti, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus criador dos céus e da terra. O Espírito Santo de Deus, essa viagem, meu Pai, essa mudança que ele vai ter, meu Pai, de estado, vai ser, meu Pai, um crescimento espiritual. Vai ganhar mais almas, meu Pai amado, ali no estado da Flórida, meu Pai amado, eu lhe peço. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoe poderosamente, Senhor Deus. Abençoe, 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 Pai, cada um irmão que está nessa aula, aquele que vai estar, Senhor Deus, assistindo a aula, Senhor Deus, através do vídeo, meu Pai. O Senhor venha também tocar no coração, que eles venham ver, meu Pai, que o Deus que nós seguimos, o Deus que estamos aprendendo, Senhor Deus, um Deus verdadeiro, um Deus que faz, um Deus que promete e cumpre, meu Pai amado. Um muito obrigado, meu Pai, por essas bênçãos, um muito obrigado, meu Pai amado. Eu lhe peço e agradeço, Deus de já, meu Pai. Deus de já, um coração alegre, com a alma, Senhor Deus, pulando de alegria, meu Pai, por essa bênção na vida do nosso pastor Prestes. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém. Amém e graças a Deus. Amém. Obrigado, irmão Wellington. Vamos então proferir o nosso lema. Gente, passamos do horário, mas não podia ficar calado sem dar esse testemunho. Gente, nosso lema. Seriedade. 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 Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. Eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. E Deus, e a Deus damos o quê? A honra, a glória. Deus os abençoe. Aleluia. Não se esqueçam. Amém, Vocês são os melhores, mas Jesus é o melhor de todos. Aleluia. Muito obrigado. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima terça. Boa noite. Bom dia. Muito feliz pelo senhor e sua família, pastor. O senhor merece. Não mereço nada, é só Jesus na casa. Deus Aleluia. abençoe. Muito obrigado de coração. Até a próxima Deus abençoe terça. a todos. Paz do Senhor. Até domingo, irmão João. Eu vou me mudar antes do irmão João. Que coisa séria. Mas é aquela coisa. Eu vou tomar café. Ele vai tomar café na minha casa. Eu vou jantar na dele à tarde. Paz do Senhor. Deus abençoe. Amém, pastor. Na paz. Graças a Deus. Paz. Deus abençoe a todos. Amém.